Nossa, podemos, né? Bem, bom dia a todos aí, obrigado aí pela presença de todos, tá? O Fernando Tonani, o Roberto e eu agradecemos aí de novo a oportunidade, né? Essa é a segunda reunião aí do Grupo de Trabalho de Preço, Transferência e Tributação Internacional da Câmara Espanhola, né? Uma iniciativa aí do Comitê Jurídico e Tributário. Enfim, eu acho que, como o Roberto bem falou, esse é um aperitivo ainda do que a gente vai fazer no próximo ano, né? Esse grupo ele foi criado aí com funções de advocacy, com a função aí de propagar, né, as necessidades aí dos associados da Câmara Espanhola em matéria de tributação internacional, né? E hoje, em especial, a gente vai ter uma reunião super bacana. Quero não só cumprimentar aqui todos os presentes, mas principalmente aí, né, um público enorme que está com a gente aí virtual, né? Hoje até um público recorde aí, né? Essa reunião também está sendo transmitida aí pelo YouTube, pelo Instagram da Câmara, além também de estar sendo transmitida aí pelo Zoom. Então, hoje a gente vai ter duas apresentações aí muito legais, né? A primeira apresentação da UI aí, do meu querido amigo aí, Márcio Oliveira e da Ares, né? Que são dois craques aí em matéria de preço transferência. A UI tem feito aí um trabalho super bacana em matéria de preço transferência. E a ideia é que a UI aí possa apresentar para a gente alguns casos práticos aí, fruto aí de uma experiência de muitos anos, né, em matéria de preço transferência no âmbito da OCDE. E também, né, eu acho que pedir para o Márcio e para a Ares também contar um pouquinho de como eles estão vendo, né, as ações das empresas multinacionais, né, com relação aos temas de preço transferência no Brasil, o que eles têm sentido aí, né, das casas matrizes, né, e como que a UI também está vendo, né, esse ambiente, né, de negócio que no final é um ambiente tributário aí para o próximo ano. E na segunda parte da reunião, já agradecendo o Roberto aí também por ter feito a interlocução, né? A gente vai ter os super aí Vitor Polizelli e Luiz Flávio, né? Contando para a gente aí um pouco, né, sobre preço transferência em operações financeiras. E aí, gente, para não tomar muito tempo, né, quero também destacar aqui a presença aí do nosso querido amigo aí, Javier Galhardo, da Embaixada, né, que está online. Tá? A Embaixada ela vai fazer um papel super importante aqui no nosso grupo e está nos conectando também, né, com o Luiz Rones, né, que é o chefe da Ciência Espanhola, né, com relação à matéria de preço transferência. Então, eu vou passar aí a palavra aí para o Tonani e para o Roberto, e aí, se eles não tiverem outras considerações, a gente passa aí para o Márcio e para a Ares aí darem o show aí em matéria de preço transferência aí. Nós todos vamos ter um benefício enorme disso, porque a gente vai relembrar discussões anteriores, relembrar a formação e adoção inicial, relembrar o momento que nós estamos de transição e para quem antecipou e o que já aconteceu em termos de fiscalização. Então, acho que a gente vai ter os benefícios dessas reuniões vão perdurar por muitos anos e eu tenho certeza que todos nós aqui vamos estar juntos comemorando isso. Bom, por fim, só para agradecer aqui a presença de todos e dizer que, de fato, essa é a segunda reunião e já está sendo um sucesso, né? Em grande medida. A ideia é que o ano que vem nós tenhamos reuniões mensais ou uma periodicidade que a gente vai também poder prever, né? A gente vai ter um calendário e tudo mais. E a ideia é, claro, sempre estar aberto à proposta de todos os associados, de temas, né? Então, temas que vocês entendam que sejam relevantes, operações específicas, por favor, mandem para a gente, e aí a gente vai colocando na ordem das reuniões, que a ideia é justamente aqui compartilhar conhecimento, compartilhar conhecimento técnico sobre as nossas novas normas de preço de transferência. Mas eu agradeço aqui a participação de todos e destaco aqui que o sucesso graças a vocês, graças à participação, e o ano que vem nós teremos aí um ano muito intenso de debates aqui sobre as regras. Enfim, a gente vai fazer essa lição de casa agora em janeiro e a gente divulga para vocês um calendário oficial. Flávio, os colegas Márcio, Luiz Flávio,
Vitor, obrigado. São todos aí especialistas altamente reconhecidos na matéria. Acho que tenho certeza que vai ser um prazer aprender com as palestras hoje. Márcio, Ari, palavra de vocês aí. Obrigado. Obrigado, Cássio, pela introdução. Mais uma vez eu quero agradecer a toda a diretoria da Câmara Espanhola pela oportunidade, pelo espaço aberto. Agradeço especialmente a você, meu amigo, por mais uma vez proporcionar essa oportunidade para a UI e para mim, para a Ares especialmente. Bom, eu me apresentando, né, eu sou o líder de preço de transferência da UI aqui no Brasil e a Arelis Travieso, a nossa gerente sênior de preço de transferência, ela fica baseada aqui em São Paulo e eu fico baseado no Rio de Janeiro. Bom, sem mais delongas, já indo aqui com o objetivo de responder as perguntas que você trouxe, Cássio, como que a gente vem vendo o movimento em relação a preço de transferência no Brasil, sobretudo por conta da lei, né, das manifestações da Receita Federal. O que a gente vê, no fundo, é um ambiente de incertezas, porque a gente está mudando de um paradigma, né, de margens, de uma norma extremamente positivada, que de uma maneira ou de outra, a gente pode dizer que existia ali uma receita de bolo para se aplicar as regras de preço de transferência no Brasil. Isso, ainda assim, nós tínhamos um certo grau de litígio por conta disso. E agora a gente vira completamente a chave. A gente vai para um modelo que é fundamentado principalmente em julgamento. Em cada uma das camadas da aplicação da nova regra de preço de transferência, a gente vai ter julgamento, né? Desde o momento em que a gente faz a análise funcional até o momento que a gente seleciona o método, o indicador de lucratividade, seleção de comparáveis, até mesmo quando a gente vai para a definição ali dos critérios para se definir qual vai ser o intervalo interquartil. A gente tem sempre o hábito de pensar no modelo da OCDE como um modelo muito fundamentado em estatística, economia, é verdade. Só que mesmo a estatística e a economia demandam interpretação. E a gente vai ter daqui para frente um modelo muito mais dialético do que aquele que nós temos hoje. Isso vai ser uma nova realidade. E a gente vai ter que estar preparado para isso, né? A gente tem aqui agora uma nova variável sendo incluída na equação. Até então, a discussão ela ficava muito fundamentada em elementos de natureza legal e natureza contábil. Agora a gente tem uma variável nova, que é o elemento econômico. Isso faz toda a diferença. Eu costumo brincar quando eu converso com os meus clientes e dizendo o seguinte, que quem conhece mais preço de transferência são as empresas, são os clientes. O que o consultor, o que o advogado faz, em certa medida, até costumo brincar, é mais ou menos como pegar o relógio do cliente e dizer para ele que horas são, né? Porque quem conhece cadeia de valor profundamente é a empresa. Talvez eles não tenham os instrumentos, né, ali o patamar teórico para fazer essa conexão no primeiro momento, mas em algum momento isso vai acontecer. Então, a gente está funcionando muito mais ali como um orientador, alguém que ajuda a fazer a conexão de pontos, né, do que propriamente alguém que vai chegar com a ideia mágica, com um insight maravilhoso. TP, no ambiente OCDE, é sobretudo conhecimento de cadeia de valor. E as empresas conhecem melhor do que ninguém suas respectivas cadeias de valor. Isso é um dado de realidade. E a gente vai precisar lidar com isso. Por isso que vai ser cada vez mais importante a integração entre a área tributária e o pessoal que eu costumo dizer que é o chão de fábrica. É o pessoal que realmente conhece a cadeia de valor. Sem essa integração, a gente vai ter, no momento de fazer uma documentação de preço de transferência, a gente vai ter muita dificuldade. Tanto no âmbito interno, as empresas preparando isso, quanto o consultor. Por isso que é tão importante, como sempre dizer, e não sou eu que estou dizendo isso, né, Ares, é a OCDE que fala isso, que o coração e a alma de preço de transferência é o quê? É a análise funcional. Se você não faz uma análise funcional bem feita, você não consegue delinear adequadamente a transação e dali para frente é ladeira abaixo. E esse é o dado de realidade. E a gente vai ter que tomar muito cuidado com isso. Capturar os detalhes. TP, no âmbito da OCDE, é aquele ditado clássico, é o diabo morando nos detalhes. É um detalhe que pode passar desapercebidamente e que pode ser capturado pela autoridade fazendária e a autoridade fazendária alavancar em cima disso no momento de uma diligência. Então, quanto mais detalhes, quanto mais características da transação conseguir se identificar, melhor. Obviamente, falando dessa maneira, parece tudo muito simples. Está longe de ser simples. Por quê? Porque a gente tem, muitas vezes a gente vai ver isso agora, quando a gente vai falando de intangíveis, muitas vezes uma conexão, muitas vezes indissociável entre as transações. Então, você pode ter uma operação com múltiplos intangíveis, por exemplo, um influenciando na precificação do outro. Como é que você faz a separação? Como é que você faz delineamento? Como é que você segrega isso para valorizá-los de maneira individualizada? A conclusão, em alguns casos, é simplesmente que você não consegue fazer. Você consegue, muitas vezes, buscar uma proxy do que seria um preço arm's length, do que seria uma transação arm's length. Mas o conceito arm's length,
até mesmo quando a gente pega operações bem mais simples, como, por exemplo, aquelas envolvendo commodities, é difícil você chegar a um preço arm's length, dado o número de variáveis existentes. Quando a gente vai para o extremo, né, para o lado oposto da régua, que são as operações envolvendo intangíveis, nossa, aí uma questão fica muito mais complexa. E a gente vai procurar aqui, ao longo da nossa apresentação, trazer exatamente alguns desses elementos aqui para que a gente possa debater, discutir, trocar ideias, tá bom? Bom, vamos passar então a apresentação? Você quer que a gente fique aqui? Tá bom aqui? Vai por aqui então, tá bom? A gente pode ir pro próximo, por favor? Vamos começar aqui. Ótimo. Mais um, por favor. Aqui basicamente é a agenda. Nós trouxemos 4 cases, tá? São 4 cases bem curtinhos, né? A gente vai tentar aqui apresentar os 4. Se não der, vai ficar no material que a gente vai disponibilizar e tá tudo bem explicadinho. A gente vai conseguir depois, se algum de vocês tiver alguma ideia, caso a gente não consiga apresentar tudo, a gente está aqui à disposição para fazer aí um bate-papo, um segundo fórum. Podemos avançar? Ótimo. Bom, aqui a gente tem a definição que foi trazida pela Lei 14.596, a definição de intangíveis. Tá? Então, aqui o primeiro ponto, que é bem interessante, ele fala, o intangível é o ativo que, não sendo tangível, o ativo financeiro. Então, ele vai fazer ali a segregação de ativo financeiro. Né? Isso é muito importante. Detido ou controlado, né? Isso, que seja susceptível de ser detido ou controlado para uso nas atividades comerciais e que teria seu uso ou transferência remunerado. Esse é o ponto central. Né? Ou seja, aquele intangível, de uma maneira direta ou indireta, ele traz algum tipo de benefício para a contraparte com a qual ele está sendo negociado, tá? Ou seja, um terceiro independente aceitaria aquela condição, por exemplo, de não remuneração? É isso que precisa ser avaliado. Né? E a gente vai ver aqui isso de maneira muito clara nos cases. Caso a transação ocorresse entre partes não relacionadas, independentemente de ser passível de registro, né, de proteção legal, vamos parar aqui no registro. Aqui a gente pode se ater à questão do registro contábil. Intangíveis, a gente pode ter aquele intangível que é diretamente passível de registro na contabilidade, ou seja, um intangível que foi adquirido, por exemplo, então você registra, você consegue identificar, você consegue mensurar e você, consequentemente, consegue contabilizar. Para esse, você tem um ponto de partida, pelo menos, para fazer a avaliação, porque houve ali um valor pago na aquisição. Esse ponto de partida, necessariamente, ele vai ser utilizado? Pode ser ou não. Pode ser que ele tenha sido adquirido há 10 anos. Você tem, de fato, um valor que foi registrado. Pode ser que ele tenha sido amortizado. Pode ser que o mercado, depois de 10 anos, passe a reconhecer e enxergar aquele intangível de uma maneira completamente diferente que ele enxergava há 10 anos. Então, tem que tomar muito cuidado sobre a questão do valor contábil. O valor contábil ele é um ponto de partida importante na avaliação, mas ele não vai ser o fator determinante na precificação daqueles intangíveis que você consegue contabilizar. E a gente tem uma segunda situação, que são aqueles intangíveis gerados dentro de casa. Né? Então, se você tem uma marca, uma patente, ao longo de vários anos, décadas, você foi investindo em marketing, em gastos para promover um determinado produto, e você foi construindo a sua imagem no mercado. Esses gastos, esses dispêndios, foram todos alocados aonde? A resultado. Né? Você não tem a figura, como nós tínhamos muito antigamente, né? Antes da mudança para o IFRS, a figura do ativo diferido, que você ia registrando aquilo tudo lá e você tinha um balizador para se fazer o registro. Isso não existe mais. Então, isso vai tudo a resultado e é difícil você fazer essa mensuração. Né? E ainda assim, mesmo que você conseguisse fazer essa mensuração, não haveria nenhuma garantia de que existiria uma conexão entre o total de dispêndios e o valor efetivo daquele intangível. Se a gente pensar, por exemplo, os intangíveis de redes sociais, por exemplo, de marcas, surgem da noite para o dia, às vezes com dispêndios relativamente baixos. Né? E, por outro lado, existem empresas que tentam, ao longo de anos, desenvolver produtos, investindo massivamente em marketing, e o produto não vai para frente. Né? Então, é sunk cost aquilo ali. Então, não há uma conexão direta entre o quanto você gasta, né, e o valor do intangível. Pode existir em alguns casos, mas isso não é uma regra geral. Continuando aqui, então a gente pensa lá, proteção legal e de ser caracterizado e reconhecido como ativo ou ativo intangível para fins contábeis, que eu acabei de falar. A gente tem aqui os intangíveis de difícil valoração, e aqui o difícil, em alguns casos, até eufêmico, né, o termo utilizado, porque tem alguns que eu diria que quase beira de impossível valoração. Né? Sobretudo quando a gente tem características muito imbricadas, como eu coloquei, entre os intangíveis. Então, nesses casos, o que se busca? Um critério para se fazer a avaliação.
Usualmente, tá, a gente busca um dos critérios de valuation, que é muito utilizado, é o critério de fluxo de caixa, descontado. Mas também, qual o problema do critério de fluxo de caixa? A gente vai ver um pouquinho mais para frente isso. É que ele depende de premissas. Então, se você não desenha adequadamente as suas premissas, você pode chegar a um resultado totalmente equivocado. Então, até nisso, a gente tem uma camada adicional de subjetividade, e que pode ser questionada pelo fisco. A gente vai ver aqui quais são os elementos usualmente utilizados para se fazer a avaliação de um intangível de difícil valoração. Tá? Aqui temos a redação da lei, né? E aqui tem um ponto muito importante, porque ela fala em funções relevantes desempenhadas. Tá? Isso aqui é fundamental porque o objetivo aqui é evitar aquela estrutura clássica em que você criava o intangível, colocava de papel numa entidade, passava a explorar a partir de lá esse intangível. Isso, na verdade, num ambiente novo da OCDE, isso não é mais possível, porque a avaliação, né, desse intangível, ou seja, a forma como ele vai ser remunerado e a forma como que ele vai ser mensurado, identificado, vai depender muito de quem efetivamente desenvolveu, aprimorou, manteve, protege e efetivamente explora aquele intangível, que são as clássicas funções DEMP que nós temos nos guidelines da OCDE. Tá bom? Muito bem. Podemos avançar um pouquinho? Vou passar aqui a palavra agora para a Ares, para ela falar um pouquinho sobre essa mandala, porque ela qualifica muito bem alguns tipos de intangíveis que nós temos. A gente sempre pensa em intangível, trademark, know-how, mas tem muito mais coisa abaixo da linha d'água. E esse que é o ponto central. Assim, o conhecer bem a transação, ele serve exatamente para que a gente possa identificar esses intangíveis que estão abaixo da linha d'água. A gente tem feito muito diagnóstico de preço de transferência dos nossos clientes, né? E o diagnóstico é justamente para saber se você faz adoção antecipada ou não, se é vantajoso ou não. A nossa experiência tem demonstrado que, frequentemente, a gente identifica intangíveis que o cliente não tinha sequer noção de que eles estavam ali em jogo. E ele, consequentemente, não tinha nenhum cuidado em relação à valorização desses intangíveis, até porque a regra antiga de TP, ela não mantinha um foco muito grande sobre isso. A regra antiga, fundamentada na 9.430, ela fazia uma referência ao que? A bens, serviços e direitos. Aí você conseguia enquadrar ali os intangíveis meio que no direito, mas a gente entrava numa situação curiosa, porque os contribuintes não davam muita bola para aquilo ali e a autoridade fazendária também não fiscalizava muito as operações envolvendo intangíveis. Não existia, a gente tem pouca, acho que praticamente nada de operações envolvendo intangível na jurisprudência em nível do CARF, né, em nível judicial menos ainda. Agora o modelo mudou. A gente tem uma seção específica na norma de preço de transferência para intangível e que está totalmente alinhada com as guidelines da OCDE. Então, a Adi vai falar um pouquinho sobre a qualificação desses intangíveis aqui. Obrigada, Márcio. Pega aqui? Ok. Nossa. Bom. Mais para cá? Desligar. Agora melhorou? Perfeito. Bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou gringa, já percebem pelo meu sotaque. A gente vai entrar num universo do portunhol. Se vocês não entenderem alguma coisa, podem me falar, tá? Eu acho que, pegando o gancho do Márcio, o mais interessante quando a gente pensa de intangíveis na nova legislação é que são aqueles casos, aqueles ativos que podem não estar na contabilidade. E então eu acho que é uma mudança de mentalidade muito grande, de que não, o fato de que não esteja registrado contabilmente não significa que ele não existe, né? E como quando a gente olha a lei, ela não traz esses exemplos, né? Mas como a mesma IN traz que as diretrizes são como a base de fonte para você aplicar as novas regras. As diretrizes elas trazem um grupo de tipos de intangíveis que eu acho que é importante só passar por eles para a gente ter isso em consideração quando fazem, por exemplo, quando o que o Márcio falou, todos esses initial assessments que a gente tem feito para entender a potencial existência de um intangível, que eu acho que isso é o principal. Existe ou não existe algum ativo que está gerando receita para o grupo multinacional e que ele não é facilmente, às vezes, de ser identificado. Então, quando a gente vê os tipos de intangíveis que são listados pelas diretrizes, começamos por aqueles que todo mundo conhece, que são patentes, que basicamente é a proteção de algum intangível que eu gerei, e a única coisa da patente é que ela tem uma vida útil, né? No momento que ela expirar, daí para frente, o valor do intangível cai um pouco mais.
A gente entra no segundo grupo, que são os know-how e segredos comerciais, e isso acontece muito quando estamos falando de manufatureiras, que têm um conhecimento específico para a criação de um tipo de produto e um know-how que normalmente é desenvolvido e que é valioso para a geração de valor do grupo multinacional. Os segredos comerciais, e eu acho que, eu imagino que todo mundo sabe isso, né? Mas para mim é um fato interessante, que, por exemplo, a fórmula da Coca-Cola não está patentada nem nada, é um segredo comercial. E essa é a base fundamental da geração de receita da Coca-Cola, a fórmula do refrigerante. Então, é uma forma de, esse intangível existe, embora ninguém saiba que está aí, né? E ele é o fato gerador de receita, porque se eu posso ter uma garrafa que seja que tem uma fórmula de outra e comparo com a Coca-Cola e tem isso, é um diferencial específico. Depois entramos nesses casos que são as marcas, né? Trademarks, trade names e brands, e todo isso é o que faz a diferença de eu comprar ou não comprar ¿cómo se chama? Um produto como tal, como quando, por exemplo, a gente pensa no caso da Apple, se eu tenho a manzanilla da Apple, é diferente se eu tivesse um coração de sei lá o quê. Então, isso faz diferença na minha geração de valor. Eu posso ter também direitos conferidos, e aqui a gente fala direitos gubernamentais ou licenças gubernamentais, aqui é muito no âmbito de petróleo e gás, todos esses direitos que podem ter empresas para explotar, se fala explotar um determinado recurso num país durante um período de tempo. Temos licenças e direitos sobre ativos intangíveis, né? Que aí é quando eu tenho direta utilização dele quando talvez outra entidade é a dona do intangível. Posso ter o goodwill e o valor de continuidade de negócio. E eu estava vendo um meme outro dia que falava as coisas que a gente não sabe que existem, mas estão ali. O goodwill é assim, é o que faz a diferença desse negócio existir. Bom, eu acho que essas são todas as potenciais e olha, são uma lista de potenciais casos intangíveis, mas não significa que não possam existir uns diferentes, né, dos que estão ali. Temos dois casos que não são intangíveis, e isso fica super claro nas diretrizes, e eu acho que isso é importante quando você faz uma análise se eles existem ou não existem. O primeiro é a sinergia do grupo. Se fala que o fato de eu ter algum tipo de sinergia dentro do meu grupo não pode ser considerado como um intangível ou um gerador de receita como um ativo intangível como tal. Então, esse caso de sinergias não entram nessa caixinha do que a gente chama intangíveis. E por último, características específicas do mercado. Então, quando tem alguma coisa que me beneficia por eu operar um mercado específico, eu não posso considerar que é um intangível que eu desenvolvi e pelo qual eu deveria ser remunerada por isso. Então, por exemplo, o fato de que construíram, sei lá, uma estrada na frente do meu prédio, qualquer coisa que possa fazer mais atrativo o meu negócio, não faz diferença para mim e eu não criei isso, não deveria ser remunerado por isso. Então, era só para dar também uma introdução de quais são e tomar isso em consideração quando a gente está fazendo qualquer tipo de lineamento, porque isso vai ser a primeira parte. E eu acho que se a gente vai no próximo slide, por favor. A gente entra nessa palavra que eu acho que é super, eu escuto todo mundo falando, e é delineamento da transação, né? Porque existem muitas transações e o delineamento é determinar se ela existe e também como vou conseguir analisar ela. E para saber como analizo, eu preciso saber o que ela é de fato. Então, quando a gente vai nas diretrizes, e aqui a gente, na parte de cima está alinhado com as diretrizes e a parte de abaixo que a legislação está trazendo. Então, a primeira parte é isso, identificar se existem intangíveis usados ou transferidos. E está na linha do slide anterior e de fazer toda essa caracterização do tipo de ativo que a gente está falando. Identificar se existem contratos e especificamente entender quem é o dono legal do intangível. E aqui essa parte é importante, mas não vai ser o balizador, porque o fato que não exista contrato não implica que a operação não está existindo. E uma coisa importante, com a mudança do plano da Axon BEPS e tudo mais, o dono legal já não é o único o fato de ser o dono legal não é o único garantidor de que você vai receber toda a receita desse intangível. Então, são duas coisas importantes, mas não vão ser a conclusão final da análise.
É importante ter esses fatos e circunstâncias, mas não significa que eles vão ser quem vão levar todo o lucro no final. Todas as partes que estão sendo envolvidas, as conductas das partes reais, delimitar as transações controladas que estão alinhadas e, como o Márcio falou, posso ter um intangível embutido em outra transação, porque ele faz parte da criação de um bem, por exemplo. E sempre que possível determinar preços de mercado para cada transação. E nesse caso, no caso de intangíveis, é quase impossível você achar um comparável. E essa é a parte mais difícil dos intangíveis, que você não... O arm's length principle se basa no que um terceiro tivesse feito e teoricamente deveria achar um comparável. O problema é que os intangíveis são muito únicos e normalmente você não tem isso no mercado. Então, essa é a base mais difícil para quando a gente fala dessas transações que são mais complexas, intangíveis, reestruturações de negócio, todas essas operações que são mais, que se distanciam dos bens, são as mais difíceis, né? Tudo que eu falei se conecta com o que vem no artigo 20 da lei 14.596, eu sempre confundo a meia. E, bom, eu acho que essa parte mais importante e o que tem que ser considerado no momento de realização da análise de preço de transferência de intangíveis. Agora passo para Márcio. Obrigado, Ares. Tem um ponto aqui que eu acho bem interessante, que é justamente a questão dos contratos. Como a Ari colocou, realmente o que importa é a conduta efetiva das partes. Mas o contrato, se ele está bem desenhado, ele vai ajudar muito no momento de uma fiscalização. Exatamente. É assim, o auditor, no momento da diligência, ele vai sentir um conforto muito maior se ele pegar um contrato bem estruturado, bem desenhado, e ele pegar aquele contrato e comparar com a realidade. Então, um cuidado que a gente tem colocado sempre para os nossos clientes é: desenhe muito bem esse contrato. Existe um hábito, uma tendência a pegar o contrato que foi desenhado lá fora e achar que aquele contrato que foi desenhado num ambiente jurídico completamente diferente vai funcionar perfeitamente no Brasil. Pode até funcionar, mas é importante fazer essa avaliação. É importante fazer esse assessment para evitar problemas. Né? Muitas vezes, alguns elementos presentes no contrato funcionam muito bem dentro do contexto do direito americano, do direito de algum país europeu, mas pode não funcionar dentro do contexto do direito brasileiro. Então, fazer essa revisão é muito importante para mitigar riscos de questionamento por parte da autoridade fazendária. Podemos avançar? Próximo slide, por favor. Aqui a gente já passa falando um pouquinho sobre que métodos utilizar para se fazer uma avaliação envolvendo intangíveis. Bom, tem alguns métodos que a gente já descarta de largada, né? Se a gente pensar aqui, por exemplo, custo de produção, a gente acabou de falar que não existe ali uma conexão, né, entre a contabilidade e o valor do intangível. Então, esse a gente já mata, né, de largada. O fato de você ter gastado muito para construir um intangível ou pouco não vai necessariamente fazer com que ele valha menos ou mais. O método de preço de revenda, a gente também tem uma dificuldade em relação a ele, porque se você gerou um intangível antes de casa, você não comprou, né? O método de revenda pressupõe o quê? Uma aquisição e uma revenda. Você pode até em alguma situação limítrofe, mas é raríssimo. Eu desconheço alguma situação em que você tenha aplicado um método de preço de revenda para uma operação envolvendo intangíveis, tá? O TNMM, ele também tem aqui um problema, porque ele não captura naturalmente, ele é uma análise via de regra, uma análise um pouco mais ampla. Você pega ali um grupo de transações, faz um agrupamento. Então, usar o TNMM para se avaliar intangíveis também não tem muito sentido. E a própria OCDE não recomenda. Ele não consegue capturar a essência de um intangível. O que nos resta? Basicamente o CUP, que na teoria é legal, só que a dificuldade que o Mário colocou é encontrar um comparável, né, dada a identidade. Você até consegue, a gente vai falar um pouquinho aqui para frente, até aplicar o CUP quando a gente fala da exploração do intangível mediante, por exemplo, remuneração por royalties. A gente consegue até buscar essas informações nos databases e fazer essa avaliação. Mas se você está falando da transação, da transferência do intangível de uma jurisdição para outra, de uma entidade para outra, isso é mais complicado. A gente tem dificuldade para aplicar o CUP. Tá? E aí, o que nos resta? Bom, resta, naturalmente, o Profit Split, né? Que é sempre uma possibilidade quando a gente está falando de intangível, mas o Profit Split você precisa primeiro identificar qual o lucro gerado, senão você não consegue fazer o split do Profit. Né? Então, você primeiro precisa mensurar quanto que aquele intangível, aquele conjunto de intangíveis vai te gerar. A questão é que muitas vezes você tem um lucro que está sendo gerado pela influência de mais do que um intangível. Então, você
conseguir identificar o que cada um está efetivamente gerando, você vai ter que partir para um grau de abstração, vai ter que aplicar premissas para conseguir fazer essa avaliação de uma maneira adequada. E muitas vezes, assim, eu costumo dizer o seguinte, se a gente pegar ali a régua, né, isso não está na regra da SODE, mas a gente percebe isso de uma maneira indireta. Se a gente pegar ali uma régua e colocar ali, o que é o melhor? O melhor é, por exemplo, pegar o cup. É aquele que de uma maneira ou de outra se aproxima mais de um resultado da arm's length. Na outra ponta da régua, a gente tem ali o profit split praticamente, porque ele demanda realmente abstrações. Ele é meio que aquilo, tudo mais falhou. Então, vamos tentar aqui o profit split. E vão ter situações em que mesmo profit split, você não vai conseguir aplicar. E aí você tem que buscar o quê? Os outros métodos. Você pode ter que cair numa situação de valuation, muitas vezes. Então, os mesmos instrumentos, a gente deve ver, a gente sempre vê com frequência esses rankings que são publicados nos jornais, né? Ah, quais são as marcas mais famosas, né? Quanto que vale cada uma? Tem lá aquele ranking. Isso é feito com base em critérios de valuation, tá? Então, talvez a gente tenha que em algum momento recorrer para esses critérios, o modelo CAPM, aí tem, enfim, alguns instrumentos que podem ser utilizados para se fazer essa avaliação. E a regra permite isso. A questão é, como que você estrutura isso de um ponto de vista de modelo? Quais são os elementos que você vai considerar para fazer essa estruturação? Tá? Podemos avançar um pouquinho? Obrigado. Aqui, a gente fala especificamente do método de fluxo de caixa. Tá? Como eu coloquei para vocês no início, é legal, faz parte da teoria econômica, da teoria de negócios, é amplamente utilizado, mas aqui tem um primeiro ponto. Quando a gente pega a metodologia de avaliação com base em fluxo de caixa, mesmo dentro do contexto da metodologia de fluxo de caixa, nós temos vários sabores para se fazer isso. Não existe somente um modelo para você fazer uma avaliação de fluxo de caixa. Existe mais do que um modelo. Então, o primeiro ponto é você identificar, dentre esses modelos de avaliação de fluxo de caixa, qual é o mais adequado à sua transação. Esse é um ponto importante. Depois, você tem que ter precisão, naturalmente, nas projeções financeiras. E ali já começam projeções, já começa ali um elemento de incerteza. Você vai ter que ter uma boa base para se fazer isso. Qual é a taxa de crescimento que você espera para a economia, por exemplo? Ou então para o seu segmento de negócio? Como é que você estima isso? Você vai ter que buscar dados macroeconômicos, também são estimativas. Taxa de desconto. Você está no ambiente de alta taxa de juros hoje, mas daqui a algum tempo essa taxa de juros tende a cair. Como é que você vai interpretar isso? Qual a estimativa que você faz? E o ponto aqui é o seguinte, a avaliação pelo método de fluxo de caixa, ela tende a se tornar mais imprecisa à medida que você tem prazos maiores para fazer a estimativa. Então, se você tem um intangível que você vai explorar durante, sei lá, 3 anos, talvez a sua estimativa fique mais precisa. Se você está falando num intangível que você vai explorar ao longo de 20 anos, opa, né? A gente entra um pouco aqui no livro do Nassim Taleb, que é a lógica do cisne negro. Pode acontecer um monte de coisa no meio do caminho que a gente não tem absoluto controle, né? Então, é uma estimativa, é o melhor que a gente pode fazer naquele momento com as melhores informações. A vida útil do intangível, obviamente, isso aqui é fundamental. E aqui também isso é muito impreciso, porque você faz, novamente, uma estimativa. Você pode estar projetando que o intangível vai durar 10 anos, mas no final das contas você percebe que, dado o avanço tecnológico, dado as mudanças de mercado, né, em 3 anos ele está morto. E aí aquela estimativa que você fez também não te ajudou em muita coisa. E, obviamente, premissas fiscais. Bom, a gente está no Brasil, né? Então, assim, premissa fiscal é o que muda o tempo todo e a gente precisa, enfim, tomar cuidado com isso. Qual o ponto aqui? É muito conveniente e é muito importante, na verdade, que quando você faça uma avaliação com base em fluxo de caixa do intangível, você tenha a oportunidade de revisá-la periodicamente, para que você possa ajustar a rota no meio do caminho. Talvez essa seja a mensagem aqui mais importante, né? Você fazer uma avaliação com base em fluxo de caixa em um determinado momento e achar que você vai carregar aquilo durante 10 anos, tem jeito. O auditor fiscal vai olhar aquilo, você vem cá, estou aqui no ano número 6. Quando que você montou isso aqui? Eu montei no ano 0 lá. Mas em 6 anos o mundo não mudou. Então é conveniente fazer uma revisão periódica desse modelo, tá? E isso naturalmente vai impactar a sua documentação de preço de transferência periodicamente, tá bom? Muito bem, vamos lá, vamos para o próximo slide, por favor. Aqui a gente fala um pouquinho dos intangíveis de difícil valoração, tá? Eu vou devolver aqui a palavra para a Ares, porque o próximo slide, né, tem conexão direta com isso e ela já faz aqui o combo desse slide com o próximo. Obrigada, Márcio. Bom, já os intangíveis são complexos e aparece outro conceito que a gente já comentou, que são aqueles intangíveis de difícil valoração, né? E eu acho que foi uma medida das diretrizes de reconhecer a dificuldade de quando você identifica a existência dessas operações e também dar como um espaço para que os contribuintes não fossem
punidos de alguma forma ou outra pela utilização de premissas que talvez no começo você não esteja tão claro que estariam certas no momento de você precificar ou determinar o preço desse intangível quando está sendo transferido, né? Então, aqueles intangíveis que se enquadram nesse conceito são aqueles que são parcialmente desenvolvidos. E aqui a gente pode falar, por exemplo, de um fármaco que às vezes tem diferentes níveis de testes clínicos, e a gente vai ver um caso específico disso. E uma parte, uma entidade de um grupo faz uma parte do desenvolvimento e depois transfere para outra parte do grupo. Então, qual é o valor desse fármaco que eu estou desenvolvendo num começo, né? O uso desse intangível não é esperado no curto prazo, então você não sabe se efetivamente a receita que você espera que ele vai gerar efetivamente vai ser realizada. É parte integral do desenvolvimento de outro intangível, seja desenvolvido de uma forma inovadora, foi transferido através de um pagamento único em um momento, ou foi desenvolvido sobre um contrato de contribuição de custo. E aqui nesse caso é interessante porque os contratos de contribuição de custo, quando você vai desenvolvendo um intangível, você vai fazer um aporte ou uma contribuição e você vai ser remunerado por essa contribuição, mas os fatos e circunstâncias durante o contrato podem variar. Então, nesse caso também são situações de intangíveis que podem mudar sua precificação durante os anos e deveriam ser revisitados, né? Então, em toda essa parte dessa insegurança do valor desse intangível, aparece um conceito que se chama valor ex ante e valor ex post, né? E basicamente é comparar aquele valor do intangível transferido no momento que eu transferi ele, efetivamente, e depois que aconteceram todas as fatos e premissas que eu tomei no meu fluxo de caixa descontado, por exemplo. Qual seria o valor quando aconteceram os fatos realmente na realidade, né? Então, aqui você tem a possibilidade de comparar esse valor inicial com esse valor efetivo depois desse intangível. Então, o que acontece nesse caso? E por isso que eu falo que o contribuinte não deveria ser punido de alguma forma ou outra. Você como contribuinte, eu falo isso a parte mais bonita de OCDE, de que você pode ser tão criativo como um artista sempre e quando você consiga suportar o que você fala. Então, uma das coisas mais difíceis desse caso, como o Márcio falou, são as premissas. Então, a parte mais importante que tem que fazer o contribuinte é: eu vou tomar uma premissa A, mas eu tenho que, de alguma forma ou outra, suportar essa premissa de que no momento que eu tomei essa decisão, eu não tinha informações mais certas para precificar ou determinar o valor do intangível que eu transferi. Então, eu acho que são operações difíceis, sim, mas o mais importante é que você consiga, de alguma forma ou outra, suportar que o que você fez foi o melhor que você conseguiu. E aqui a gente abre a porta da controvérsia, óbvio, mas enquanto você consiga suportar mais o que você está fazendo, menor pode ser o risco de controvérsia no final, né? E porque o Márcio falou que essa slide se conecta com a seguinte, porque é um pouco da perspectiva da OCDE. Se a gente for no próximo slide, a lei ela traz especificamente uma secção que fala de intangíveis de difícil valoração. E ela traz esse conceito do ajuste, se eu não estou em cumprimento com o princípio arm's length. Então, se a gente vai no parágrafo 2º, esse parágrafo fala: na hipótese de descumprimento disposto no caput desse artigo, o valor da transação será ajustado para fins de apuração da base de cálculo dos tributos a que se refere o parágrafo 1 do artigo 1, né? Então, aqui eles estabelecem o fato de, se eu não cumpro com o princípio arm's length, que basicamente é: o valor que você me falou que esse intangível era quando você transferiu ele, não era esse. Então, você tem que fazer um ajuste. E aqui a gente aparece esse conceito do valor exposto, porque eu estou falando de fiscalizações que acontecem 2, 3, 5 anos depois de que eu fiz a transferência e recebi o pagamento. Então, esse ajuste, a parágrafo 3º, ele traz algumas situações nas quais o ajuste não deveria ser efetuado, né? Então, primeiro,
fornecer informações detalhadas das projeções utilizadas. E aqui conecta com o que eu falei. Eu tenho que ter suporte muito forte das premissas que eu utilizei. Então, minhas projeções foram baseadas nas informações que eu tinha no momento. Segundo, demonstrar que qualquer diferença significativa decorre de eventos ou fatos ocorridos após a determinação dos preços. Então, eu como contribuinte consigo demonstrar de que talvez no momento que eu criei, não sei lá, eu vamos pensar na vacina do Covid. No caso com Janssen e a de Pfizer. No primeiro momento, as duas pensavam que iam ser super vacinas e iam ter o mesmo valor, mas depois a vacina da Janssen teve alguns problemas, né? Então, eu não tinha como... o caso, por exemplo, eu pensar na Pfizer, eu não conseguia saber que a da Janssen ia ter alguns problemas e a minha ia ser mais importante e talvez eu ia gerar mais receita. Então, são coisas que fugem do meu controle. E o terceiro que eu acho que se conecta 100% com as diretrizes é que qualquer diferença entre o preço que eu determinei e o preço que a fiscalização está determinando, seja para cima ou seja para baixo, se ela for menor a 20% do valor, eu não teria que fazer nenhum ajuste. Então, eu tenho aqui insegurança jurídica? Tenho, porque é uma questão muito subjetiva, mas pelo menos a mesma lei está conectada com as diretrizes e dá ao contribuinte algumas opções para ele se proteger no caso de algum tipo de controvérsia nas premissas que eu utilicei. E o fato do 20% eu acho bastante importante, porque me dá um range de qual seria a variação entre o preço que eu determinei e o preço que você determinou que deveria ser. E aí eu passo de novo a palavra para a Márcia. Obrigado, Ares. Eu vou trazer aqui um exemplo que vai aqui acusar a minha idade, né? Quando a gente pensar, por exemplo, lá quando tinha lá aqueles videocassetes Betamax, né? Imagina, né? Bem antigo mesmo, né? Betamax, eu peguei do fundo do baú. Imagina, acho que a Betamax quem criou foi a Sony, se não me engano meu. Foi a Sony, né? Pois é, fez lá a patente, tudo bonitinho. E aí, do dia para a noite, surge lá um concorrente que foi o VHS. Né? Se você pensasse lá o quanto que valia o intangível Betamax, aquela tecnologia, no momento que estava sozinho, uma fortuna. Né? Aquilo ali, se você fosse valorizar para transferir, para vender, seria um caminhão. Foi um pouco do que a Ares falou. No meio do caminho, entra um novo player. Né? Aquele intangível que eu tinha praticamente vira pó. Né? Então, a gente tem que estar sempre de olho, né, naquilo que pode acontecer no mercado. Por isso que a revisão é muito importante. Naturalmente, tem situações que a revisão, você não consegue fazer revisão, porque ela é ex post. Então, se você tem um intangível, você negociou hoje, tem que definir um preço hoje, você vai trabalhar com as melhores premissas hoje. O que vai acontecer depois, você não tem como prever. Mas quando você está explorando o intangível ao longo de um prazo mais longo, a revisão periódica ela é muito recomendável, justamente para que você possa capturar esses efeitos. Bom, vamos para o próximo slide, por favor. Aqui a gente traz o nosso primeiro case, tá? São 4, esse é o primeiro. São cases bem diretos. Aqui a gente tem uma empresa brasileira, que é aquele FFM, é um Full-Fledged Manufacturer, né? Essa empresa, ela é uma empresa que faz a manufatura e distribuição de produtos de um setor de consumo, tá? Massivo. Tá? E, originalmente, antes da reestruturação de negócio, ela tem o quê? Vendas para clientes brasileiros e venda para clientes na Argentina a partir do Brasil. Exportação direta, tá? Para terceiros, não é exportação para a parte relacionada. Muito bem. E a gente tem um cenário de quê? De reestruturação de negócio. Aqui é sempre importante destacar o seguinte: reestruturação de negócio não necessariamente significa reestruturação societária. Tá? Durante muito tempo eu via, em alguns momentos, essa coisa pode até acontecer, uma coisa pode derivar da outra, mas não é a condição. Então, são conceitos distintos. E a partir dessa reestruturação de negócio, o que acontece? A empresa, esse grupo, né, econômico brasileiro, ele decide criar uma outra entidade, né? Aqui, na verdade, no exemplo, Argentina, está aqui uma br.com, mas na verdade seria argentina.com, uma outra empresa na Argentina, para fazer a mesma coisa, tá bom? E ela, enfim, ela vai naturalmente fazer ali a venda para os clientes argentinos, mas a partir da Argentina, naquele momento, tá? Podemos avançar, por favor? Próximo. Tá. Então, o que a gente tem? Né? Existiu nessa transação, no momento que eu peguei parte daquilo que eu fazia no Brasil, que era a venda de produtos para os clientes argentinos, uma transferência de intangíveis para essa nova entidade? A resposta é sim.
né? Aquela entidade nova que se estabeleceu na Argentina, se ela não tivesse todo o suporte, lista de clientes, conhecimento de mercado, ela seria nada na Argentina. Ela teria muito mais dificuldade. Imagina você como novo entrante, chegando num mercado totalmente desconhecido, né? Você o grupo econômico vai ter muita dificuldade, vai ter que fazer pesquisa de mercado, vai ter que fazer eventualmente uma associação com outro competidor local que conheça melhor o mercado. Existe um esforço muito maior. Aqui a gente tem um corta-caminho, e esse corta-caminho se deve efetivamente o quê? A esses intangíveis, né, que foram transferidos do Brasil para o exterior. Vamos focar aqui em um só, que seria a lista de clientes. Tá? Então, a empresa que está na Argentina teria uma facilidade muito maior para conquistar mercado a partir daí. Nesse caso, é necessário fazer avaliação de preço de transferência? Sem sombra de dúvida. Você vai ter que procurar avaliar qual o valor dessa lista de clientes, desse know-how, né, que existe em relação ao mercado argentino, tá? E aqui, novamente, a gente acaba caindo, né, um dos potenciais seria o quê? O potencial de fluxo de caixa descontado. Você faz uma estimativa de quanto tempo que aquela lista vai te gerar um retorno, faz ali uma estimativa de 10 anos, 5 anos, o tempo que for, verifica quanto que isso vai te dar de lucro marginal e você faz ali os ajustes e procura efetivamente estimar qual o valor da transferência desse intangível do Brasil para a Argentina, tá? Aqui a gente tem, na verdade, esse slide aí, né? Na verdade, está mais estruturado, né? É possível a aplicação do PIC? Sim, né? Se você tiver um comparável externo, ótimo, mas interno, ótimo, mas dificilmente você vai ter um comparável interno para esse tipo de transação, tá? É possível aplicar o PIC? Sim, né? Você consegue pegar e fazer essa aplicação, mas a questão é o comparável. Normalmente a gente vai cair no método de avaliação por fluxo de caixa descontado. Normalmente, não é regra geral, tá bom? Podemos avançar? A gente tem aqui um outro caso, esse aqui eu vou deixar para eles apresentar, né? Depois ela passa de novo para mim e a gente volta para o caso seguinte. Aquí ese caso se conecta con o que eu estaba comentando dos intangíveis de difícil valoração, né? E esse caso, na verdade, está baseado em um exemplo das diretrizes. Aqui, e a gente está falando de duas entidades, né? Uma entidade no Brasil que inicialmente ela tem uma patente por um composto farmacêutico. Ese composto farmacéutico tem diferentes fases de testes clínicos. Dentro do plano do teste desse composto, Brasil é responsável pela realização da fase 1 e a fase 2, e a entidade VECO é responsável por fazer a fase 3 dos testes. Então, é um intangível que é desenvolvido em conjunto, né? No ano zero, o Brasil vai transferir os direitos dessa patente, já com os testes da fase 1 e a fase 2 terminados, para a entidade VECO. Quem vai ser responsável por terminar os testes e concluir esse composto farmacêutico. Nesse momento da transferência, obviamente, eu tenho que determinar, bom, qual deveria ser o pagamento que eu deveria receber por essa patente, por esse composto farmacêutico, né? Eu deveria ver o valor presente neto desse intangível. A BRCO faz todo sua análise, determina, estabelece premissas, de fato ela considera que o valor das vendas não vão exceder 1.000 Brazilian reais e esse fármaco só vai começar a ser vendido a partir do ano 6. Tomando em consideração a taxa de desconto utilizada, toma em consideração todo o risco de falha de remédios similares, e depois de fazer toda a sua análise, eles determinam que deve ser feito um pagamento único para o Brasil de R$700, né? Nesse caso, depois passam 4 anos depois e o fisco brasileiro vem fiscalizar esses R$700 que foi recebido pelo Brasil. Aqui vem a pergunta: deveria ser realizado um ajuste ex post? Então, vamos entender um pouquinho no próximo slide. E aqui eu trago 2 cenários, né? Um primeiro cenário onde o fisco determina, bom, entre o ano 0 e o ano 2, eu já tenho valores reais, e eu começo a analisar o que aconteceu na realidade versus as premissas que o contribuinte utilizou, né? Então, a primeira coisa quando eu comparo resultados reais versus os esperados,
no momento de precificação do valor presente neto. Eu vejo que, na verdade, em vez de começar a comercializar o intangível no ano 6, a entidade, a VECO começou a comercializar no ano 3. Então, já tem uma diferença entre a expectativa de quando esse intangível ia ser finalizado. E basicamente foi porque os testes clínicos da segunda parte terminaram antes. O nível de vendas. Eu estava esperando que na verdade, na realidade, as vendas esperadas entre o ano 6 e o ano 7 aconteceram no ano 3 e o ano 4. E faz sentido porque eu adiantei o momento que ele ia entrar no mercado a ser comercializado. Com tudo isso, a entidade brasileira não consegue demonstrar que a avaliação original considerou a possibilidade de antecedência ou antecipação das vendas no ano 3 em vez do ano 6, e não conseguiu demonstrar que esse desenvolvimento fosse impredecível. Ou seja, aquelas coisas que a gente revisou, todas as premissas, demonstrar as premissas e tudo mais, nesse caso, o contribuinte brasileiro não foi capaz de demonstrar que isso que aconteceu não era previsível. Então, o fisco fala, você poderia ter esperado que isso acontecesse. Então, essa premissa que você considerou não é tão certa assim e você poderia ter feito uma premissa melhor. Então, isso determina que deve ser realizado um potencial ajuste para eu determinar qual deveria ser o valor presente neto real, o valor real desse intangível quando ele foi transferido, considerando as premissas reais. Então, depois de fazer toda essa análise, se determina que o valor presente neto da patente no ano 0 deveria ter sido R$ 1.000 em vez de 700, certo? Então, aqui, lembram aquele 20% que eu falei, que estava alinhado com as diretrizes? Então, depois de eu calcular o valor presente neto com as premissas, considerando os fatos reais, eu tive uma variação maior a 20%. E isso determina que eu devo realizar um ajuste nessa operação. Tá? Então, isso parece simples, né? Mas eu imagino que na prática isso vai ser uma questão de muitos anos de jurisprudência, muitos anos de controvérsia, porque você pode falar que a minha premissa não era, não é positiva, mas era o melhor que eu tinha no momento, né? Então, para mim, o mais importante nesses casos é esse assunto do 20%, que pelo menos você tem um range que te deixa um pouco safe nesse tipo de situações. O próximo slide, ele traz um cenário que as mesmas condições que eu já falei, mas nesse caso eu determino, ou a Receita determina que na verdade o valor desse intangível quando foi transferido teria que ser 800. Aí minha diferença é menor a 20%, então nesse caso não deveria realizar nenhum ajuste. Então, para mim esse é o caso os casos mais complexos que a gente vai ver na prática daqui a muitos anos e, sobretudo, considerando que o Brasil é uma fonte de criação de valor e uma fonte de desenvolvimento de funções DEMPE gigantes e existe muito propriedade intelectual aqui dentro do Brasil. Então, para mim, essas operações de intangíveis e reestruturações de negócios são as que são mais complexas, que podem gerar mais controvérsias, mas Brasil tem muito potencial para que esse tipo de operações aconteçam aqui, tal como acontecem na Europa e nos Estados Unidos. Agora passo para o Márcio, que vai falar um pouquinho de royalties. Obrigado, Ares. Tem um comentário sobre esse caso, ele traz aqui dois elementos importantes. O primeiro elemento, que é como a Ares colocou, é o seguinte: você tem a venda, a transferência do intangível que não está completo ainda, né? Ele está ali em fase de desenvolvimento. Então, você depende, inclusive, de uma etapa subsequente para que ele passe a gerar valor. Então, a gente pode ter situações em que a etapa subsequente não acontece ou não acontece de maneira satisfatória, aquele intangível, aquilo tudo que você investiu antes, serviu para nada. Então, é um intangível de natureza complexa. São vários pequenos elos que só vão gerar valor se conectados. Você quebra um elozinho dessa corrente, acabou. A questão aqui é que a gente está fazendo a transferência só com 2 elos, o terceiro ainda é uma expectativa. Então, isso também deve ser considerado na avaliação. E a gente volta para a discussão, né, que eu trouxe anteriormente, que é a questão da reavaliação, né? Ainda que seja ex post. Trazendo aqui um spoiler do último case que a Ares vai apresentar, a gente tem uma situação de avaliação ex post 30 anos depois, né? Exato, post, né? A gente vai é um caso internacional que mostra um pouco disso. Quanto tempo o fisco às vezes demora para olhar uma transação envolvendo intangível, aqui no caso intangível / royalty, e o quanto que isso é importante. E não vamos nos iludir. A chance de que isso aconteça aqui no Brasil também vai ser muito grande, tá bom? Bom, vamos para o próximo slide, por favor.
Aqui a gente começa a falar um pouquinho de royalties, tá? Bom, o royalty, na verdade, é o quê? É remuneração sobre um intangível. A exploração, né, sobre é a contrapartida financeira pelo uso, né, ou exploração de um determinado intangível. Eu não vou me delongar muito no que está previsto no artigo 24, mas o que ele traz ali, basicamente, são as condições para que você tenha aí a dedutibilidade, né, e você tem que demonstrar que não há uma situação de dupla não tributação. Então, você tem que também fazer uma avaliação do que acontece na contraparte, do que acontece no outro país, né? Então, são 3 condições que são trazidas pela lei. A primeiro, que o valor que está sendo pago ele seja tratado como despesa dedutível lá na outra jurisdição. Então, nesse caso, você tem uma dupla não tributação. A segunda situação, que ele não seja tratado também como rendimento, não seja tratado lá como um rendimento tributável, porque senão você não tributou aqui nem lá, tomou a dedutibilidade aqui, não tributou lá. E a terceira situação, né, quando ele é destinado a financiar, direto ou indiretamente, despesas dedutíveis, tá? Lá na contraparte, tá bom? Então, são essas 3 condições que devem ser observadas inicialmente. Assumindo que a gente tenha vencido isso, a gente pode partir para uma avaliação de uma perspectiva mais OCDE. Primeiro, entender a natureza do royalty, ou seja, o que está gerando, por que está sendo pago e a que tipo de intangível ele está sendo lastreado, tá? Tem que demonstrar o conceito de necessidade, que está muito presente na nossa norma, né? Isso é fundamental, ou seja, eu tive até um caso recentemente bem interessante, de uma empresa que é concessionária de serviço público, e ela resolveu explorar um intangível de uma marca aqui no Brasil. E a discussão que se tinha, até por conta porque é uma empresa de capital aberto, a discussão que se tinha era qual era a necessidade de se pagar por aquele intangível, porque você paga o intangível direto para a matriz. No fundo, quando você faz isso, como uma empresa de capital aberto, você acaba tirando um pouquinho de dinheiro dos minoritários, né? O argumento que os minoritários utilizavam é o seguinte: olha, por que você vai pagar isso? Se você tem aqui uma folhinha, você tem aqui uma jaca ou uma maçã, cara, isso aqui é um serviço público, né? Você vai ter a mesma exploração e o mesmo retorno do mesmo jeito. Então, a marca, o trademark, aqui não faz tanta diferença. Então, os acionistas estavam um pouco desconfortáveis com o pagamento desses royalties por ser uma concessão pública. Então, está o pagamento de royalties está diretamente vinculado ao quê? À capacidade de geração de caixa e, consequentemente, de lucro que aquela marca traz, ou que aquele intangível traz, tá? Se a gente pegar, por exemplo, se a gente fizer uma avaliação, por exemplo, de uma marca de luxo, né? Existem determinadas marcas, você pegar a bolsa, tira a marca, né? O custo de produção da bolsa não diz nada, o que diz ali é a marca. Se tirou aquela marca fora, você pode entregar praticamente de graça o produto, né? Colocou a marca, o valor dispara. Então, nesses casos, esse intangível, esse trademark, tem um valor muito grande. E isso vai ser, naturalmente, capturado dentro do contexto de uma avaliação de preço de transferência. A determinação da base de cálculo do royalty, isso aqui também é importante, tá? Porque a gente tem que fazer alguns deparos no momento da comparação. Então, a gente pode ter situações em que o royalty ele é calculado sobre o valor que vai ser gerado, sobre a receita, na verdade, que vai ser gerada. Você pode ter um valor de pagamento de royalty fixo, né? Você pode ter diversas modalidades de pagamento de royalty. Então, analisar o contrato para saber se, entre aspas, coloque aqui 25 aspas, a unidade de medida que você está utilizando para fazer a comparação é a mesma, é fundamental, tá bom? Normalmente, para royalty, a gente tem uma facilidade, porque as bases de dados internacionais possuem essas informações. E aqui, né, eu fiz uma avaliação recentemente no site do próprio INPI. É bem escondidinho lá, mas se vocês procurarem, vocês vão achar. Tem lá um link que traz as informações dos contratos de royalties pagos no Brasil, doméstico, e também para o exterior. É bem interessante. A questão é que esses dados não estão estruturados e organizados de uma perspectiva de preço de transferência, mas os dados estão lá, né? Nós temos uma situação que foi, inclusive, nesse caso aí da concessão pública, que a gente colocou lá um batalhão de trainee para capturar os contratos todos, tabular, né? Assim, é o robô old school, né? Um monte de trainee ali fazendo aquilo. A gente colocou lá a moçada, eles tabularam as informações e a partir daí a gente conseguiu fazer a avaliação do perfil. Porque o foco ali não era tanto provar para a autoridade fazendária, o foco muito mais era mostrar para os acionistas minoritários que era cabível aquele tipo de pagamento de royalty, né, no caso de uma concessão pública, né, e mostrar que o valor que estava sendo pago, inclusive, estava aquém do que usualmente era pago, com dados domésticos, tá, para dar o conforto necessário. Então, não foi bem um trabalho de TP, mas
fica aqui a dica. Os dados estão disponíveis no NPI, ele traz ali, tipo uma pequena ementa dos contratos também. É bem legal. Assim, até que alguém algum dia tenha a ideia de montar um robô para extrair aquilo ali automaticamente e formatar. Já tem aí uma sugestão de business para quem quiser, tá? Oi? Depende. Aí cada contrato você faz de um jeito. Assim, o bom da receita líquida é que você tira os tributos, né? Então você acaba tirando o efeito tributário da base. Então acaba sendo melhor a receita líquida, porque uma parte está mandando para o governo, então sendo receita líquida que foi melhor. Mas isso aí é meio que negociado entre as partes, tá? Muito bem. Podemos avançar um slide, por favor? Aqui a gente traz um terceiro case, tá? Que é o caso de uma empresa brasileira, né, que faz a produção de calçados. Ela faz exportação desses produtos aqui para a América Latina e ela tem unidades, né, nesses países da América Latina, Argentina, no Peru e no Chile, que faz a revenda para terceiros. A questão é, ela pode cobrar royalties dessa entidade? A resposta depende, tá? No caso aqui do nosso exemplo, a gente trouxe a resposta sim. Por quê? A gente está assumindo que na Argentina, no Peru e no Chile, a gente tem uma full-fledged distributor, ou seja, uma entidade que de fato assume riscos e exerce funções relevantes, tá? Se a gente estivesse falando aqui de um distribuidor de risco limitado, a resposta provavelmente seria não, tá? Porque um distribuidor de risco limitado, para que ele possa operar e levar adiante seu negócio, o impacto do intangível, no caso aqui, o que vai gerar aqui a origem do pagamento de royalties não é tão relevante, tá? Para o full-fledged é um pouco diferente. Tá? Então, a gente entende que, nesse caso, a gente teria como fazer a aplicação da. Teria que ser é fundamental a aplicação das regras de preço de transferência e, consequentemente, a avaliação por um dos métodos, que provavelmente, repito, seria o método PIC aqui dentro do contexto da nossa norma. Tá? Que ali no quadrinho tem ali o tipo de função que a entidade brasileira está assumindo, e a gente está assumindo ali, por definição, que as outras são full-fledged. Tá? Por isso, o pagamento de royalties seria cabível nessa situação. Tá bom? Podemos avançar, por favor? Tá? Bom, avaliação, tá? Como a gente está falando de um royalty, a gente normalmente opta ali por fazer uma avaliação do percentual com base nas vendas líquidas, respondendo aqui a pergunta, aqui, trazendo aqui do exemplo, tá? O que a gente faz? A gente acessa as bases de dados, buscamos empresas que tenham ali riscos, ativos e funções equivalentes, contratos do pagamento de royalty com características similares e procuramos fazer aquilo que a gente faz, por exemplo, no caso do TNMM, que é montar ali o intervalo interquartil. E aqui no caso a gente está trabalhando com a mediana. 5% seria um percentual razoável. Você pode ficar um pouquinho mais para 3, um pouquinho mais para 6? Sim, mas você vai ter que ter uma boa explicação para isso. Quanto mais você se afasta da mediana, dentro do contexto TP ou CDE, melhor vai ter que ser a sua explicação para a autoridade fazendária. Tá? Vamos em frente? Agora eu trago para vocês aquele caso que eu falei que era o spoiler, que é o caso aqui, é um caso, tá aqui o nome da empresa, Nestlé, mas é público, isso aqui não tem nenhum segredo de Estado aqui, tá? E eu vou passar aqui a Ares agora para falar um pouquinho sobre esse case. Tá bom. Acho que temos uns 5 minutinhos da hora que íamos falar e eu vou tentar resumir. Eu acho que esse caso é interessante porque a gente nas inicialistas temos recebido muitas perguntas de, mas eu posso cobrar royalties? Eu posso cobrar royalties? Eu posso pagar royalties, na verdade. Eu tenho problemas com temas de dedutibilidade. E aí a resposta é depende, porque você tem que entender se o Brasil efetivamente está desenvolvendo umas funções de desenvolvimento intangível, alguma função de EMPE que possa enfraquecer esse pagamento do royalty. Porque, basicamente, se o Brasil estiver fazendo parte da criação e a melhora desse intangível, o fato de que uma entidade fora seja o dono não implica que ela vai ter que receber royalty de fato. Então, esse caso da Nestlé é uma jurisprudência que a gente tem na região, que eu acho que vai ser super utilizada pela Receita e que é importante que todo contribuinte conheça, né? Basicamente, aqui o que aconteceu foi que a Nestlé Uruguai fez a transferência de umas marcas, isso foi o que o Márcio falou, que foi há muito tempo atrás, há 30 anos atrás, para a Suíça. E foram marcas desenvolvidas dentro do Uruguai, e naquele momento não existia regra de TP no Uruguai, tá? O que acontece? A Uruguai começou a fazer pagamento de royalties por essas marcas para a Suíça.
E o fisco uruguaio começou a falar, mas por que você está fazendo esse pagamento se, na verdade, quem desenvolveu esse intangível foi você? Uma das coisas que falava a Nestlé Uruguai era que, basicamente, essas marcas foram transferidas 30 anos atrás, não existia legislação e que não estão fazendo uma aplicação retroativa da legislação. E uma das coisas que foi feita nesse caso foram divididas as marcas que eram locais, que foram especificamente desenvolvidas para Uruguai, e as marcas que eram internacionais. Então, uma coisa interessante desse caso é que o fisco uruguaio se basou nas suas conclusões em coisas assim, em reportagens realizadas pelos gerentes de marketing da Nestlé no Uruguai, em publicações realizadas pelos gerentes de marketing. Então, os mesmos gerentes falavam, nós desenvolvemos a marca, essas marcas nesse mercado uruguaio, a gente trabalha muito, a gente faz, e a Nestlé tentava se defender de que não fazia essas funções, mas na verdade era público em todo lugar que eles desenvolviam funções por isso. Tem um livro que falava que eles faziam assim, tudo isso a gente faz aqui, esse é o valor que a gente agrega, mas eu vou pagar royalties porque o dono dessa marca está na Suíça. Então, aí enfraqueceu totalmente a dedutibilidade. Então, eu acho que a conclusão desse caso foi, o fisco uruguaio falou, você pode pagar royalties pelas marcas que são dos Estados Unidos, mas as marcas que são locais, você não vai pagar royalties, isso não é dedutível. Então, eu acho que a parte aqui mais interessante é o seguinte, todo cliente vai perguntar isso e uma questão clara quando normalmente eu sou uma subsidiária de um grupo multinacional ou internacional. Eu posso pagar royalty? Posso. Mas essa dedutibilidade vai se enfraquecer na medida que você desenvolve esse intangível. E um caso muito comum no Brasil. E eu vejo isso muito nas entrevistas funcionais. Como o mercado brasileiro é tão fechado e tão específico, às vezes para você penetrar uma marca que é desenvolvida fora, você tem que adaptar ela e desenvolver ela localmente. Então, isso significa que você está fazendo funções DEMPE e você deveria participar desse lucro que está sendo gerado pelo grupo. Então, eu acho que isso é o mais interessante desse caso para fazer a história curta, de que existe uma jurisprudência que pode enfraquecer qualquer tipo de dedutibilidade se existem funções DEMPE localizadas no Brasil. Tá? É isso, assim, isso mostra um pouco, assim, a gente está falando de um gap de 30 anos, né? E ainda assim, e aqui o ponto importante, né, Ares, a decisão final foi favorável ao fisco, tá? Subiu, né, nas instâncias e a decisão final foi favorável à autoridade fazendária. Então, assim, essa questão de estar publicado no livro, assim, até eu costumo brincar, assim, daqui para frente, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta nas redes sociais, inclusive as empresas, tá? Porque isso vai ser muito utilizado, pode ser utilizado como elemento de prova numa situação como essa. A gente tem aqui um precedente do nosso vizinho, tá? Bom, acho que é isso, Cássio. A gente encerra aqui a nossa apresentação. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. E eu abro aqui o espaço para perguntas, dúvidas. A gente coloca aqui à disposição. Obrigado. Obrigado, Márcio Soares. Muito boa apresentação aí. Pessoal, perguntas? Eu queria saber, por exemplo, como é que fica o risco internacional, porque tem essa questão da dedutibilidade no Brasil, mas também parece que há uma pressão do risco da matriz para que se cobre. Né? Daí como é que fica esse balizamento? Alô, agora foi. A gente tem o caso clássico da 3M, né? Que também é um caso público, né? Então, assim, o fisco norte-americano exigiu a cobrança dos royalties, né? Num percentual maior do que estava sendo pago. A 3M está tendo dificuldade. Então, acho que se você tem um tipo de dificuldade como essa, com uma jurisdição com a qual você tem a possibilidade de se fazer um MAP ou um APA, tá? Você tem talvez caminhos para tentar resolver a situação. No caso dos Estados Unidos é mais complicado, porque a gente não tem o acordo para evitar a dupla tributação. Então, a gente pode ter problema, tá? Mas eu diria o seguinte, é muito recomendável que as empresas, a depender do grau de complexidade, elas busquem o APA, né? Se for algo novo. E olhando retrospectivamente, né, o MAP. Então, tem como resolver. Eu costumo dizer em TP daqui para frente, não é que a gente não vai ter controvérsia, não é que a gente não vai ter discussão, vai ter pra caramba. A questão o sucesso do modelo brasileiro está diretamente relacionado com a velocidade com que a gente vai resolver essas disputas e a qualidade da resolução dessas disputas. Se a Receita Federal fizer realmente os institutos do MAP, do APA funcionarem para valer, se a Receita Federal montar realmente ali uma câmara preliminar para discussão
né, antes disso ir para o litígio propriamente dito, né, tentar fazer um acordo. Isso vai fazer com que o nosso modelo tenha muito sucesso. E a velocidade. Há mais ou menos umas 2 ou 3 semanas eu tive lá em Brasília e falei, inclusive, isso para os auditores. Falei isso claramente. Vamos pegar o Instituto do APA. Se o contribuinte começa a não ter confiança no Instituto do APA, ele é natimorto. Se o contribuinte tiver a mínima percepção de que o time que monta os APAs está falando com o time de fiscalização, acabou. É uma crise de confiança incontornável. Então, é fundamental que a Receita Federal, desde o início, ela já se organize para mostrar que existe, por exemplo, um Chinese Wall administrativo, sei lá qual instrumento que vai ser utilizado, para mostrar de maneira clara. O time que faz APA é um, o time que faz fiscalização é outro, eles não se falam. Eu diria até o seguinte, o time que faz a fiscalização, ele até pode prover elementos para o pessoal que faz o APA, para melhorar a qualidade dos APAs. Mas a comunicação, no sentido contrário, ela tem que ser vista com muita reserva. Se houver essa percepção, matou o Instituto. Tá? Então, são elementos que a gente precisa evoluir daqui para frente e eu também costumo sempre repetir isso, não somente eu, mas muitos dos nossos colegas aqui repetem isso. TP no âmbito da OCDE, sobretudo, é uma relação de confiança. Tá? Se você quebra essa confiança de largada entre fisco e contribuinte, ela já não é muito boa. Vamos ser realistas, né? Por diversas razões. Mas se a gente não começa a fomentar isso, né, a gente começa a perder um pouco daquilo do pouco que a gente já construiu. Por exemplo, a consulta pública é um instrumento fabuloso, né? Isso ajuda no fomento da relação fisco-contribuinte. Tá? Então a gente tem que ir dando esse espaço. Se vem algo na direção contrária, cara, confiança. O que acontece? Confiança é uma coisa que você demora muito tempo para construir, que você destrói muito rápido com uma pequena ação. Então, esse é um ponto muito importante na discussão. A consulta pública também tem um viés, assim, hoje em dia se perdeu um pouco a confiança de consulta pública, porque você direciona uma ação, direciona um questionamento e você pode ter um mercado inteiro vinculado para tributar. Então, assim, acho que até a gente tinha comentado, assim, tinha sugerido algumas reuniões, assim, se houvesse a possibilidade de, via lei ordinária, permitir que, por alguns anos, o caráter assim, construtivo de conhecimento do transfer price, né? Para a gente poder fazer essa transição de uma maneira assim, educativa. E, no final, né, depois de um período, foi autuado a primeira vez, na reincidência vira o caráter punitivo. Porque acho que a punição é quando você sabe que está fazendo errado e aí você é punido. Enquanto você não sabe, enquanto você está construindo, você está... o ideal seria, assim, se via a legislação, como os atos da Receita são vinculados, né? Se via a lei ordinária, né, poderia estabelecer um período de transição sem multa, um período de transição construtivo, né, para ambas as partes, né? Não sei se vocês já levaram esse assunto assim para a Receita, algo do tipo. A gente já teve a oportunidade de discutir com a Receita e, assim, a percepção, eles têm uma visão diferente, tá? A visão que eles têm é que isso vai ser construído, mas já colocando para rodar o modelo desde o início, até para que haja, em certa medida, mas é um dinamismo, exatamente. A preocupação é que se a gente tem um período de transição, né, de educação, sem a punição, sem a fiscalização, que isso aconteça de maneira mais lenta. O que eu acho que vai ser muito bom, e acho que a consulta pública ajuda muito, é a gente trazer o máximo possível de exemplos. Então, ter ali, por exemplo, eu gostei muito, né, da instituição normativa, dos anexos, né, que tem ali os exemplos. É muito pouco, mas já ajuda, já dá um direcionamento de como que a Receita Federal visualiza alguns temas. Então, quanto mais exemplos nós tivermos, maior for a participação do contribuinte no momento de desenhar a norma, desenho de perguntas e respostas, eu acho que é muito importante ter perguntas e respostas, tal como a gente tem, mas algo específico para TPI mais detalhado. Isso tudo vai ajudar na formação, não na formação do julgamento, mas vai ajudar na formação de bases para que se tenha um bom julgamento no momento de se aplicar a regra de preço de transferência. As importações, quando se fala que base, a gente já pacificou, porque tinha uma dúvida por conta do PP, nessa importação que ocorre, se vai ter serviço. Na questão da redução de capital, também foi uma novidade que eu vi na IEM. Como é que você tem? Então, quando a gente pega do ajuste compensatório, né? Então, o ajuste compensatório tem um aspecto de ordem prática, que você está falando de um método de... Você consegue identificar exatamente, né? Se você pega um PIC, por exemplo, commodity, vai. Né? Você consegue fazer o vínculo entre o ajuste compensatório e a importação do produto. Então, você consegue mensurar por quantidade, etc, etc.
Se você tem um ajuste decorrente, por exemplo, de um TNMM, um ajuste de margem, que você tem que emitir uma nota de débito ou crédito para compensar a diferença, você não consegue fazer essa qualificação de maneira tão direta, tá? Como é que você faria isso, tá? Na semana passada, a gente depois de tentar no YouTube, a gente fez exatamente essa pergunta para a Cláudia Pimentel no evento que a gente participou da Brasca, tá? E o direcionamento foi de que teoricamente tem espaço para, no caso de um ajuste via TNMM, não ter feito, por exemplo, aduaneiro, tá? Então, assim, o que ela comenta é que isso não é uma matéria, os impactos, né, disso em outras áreas, na parte aduaneira, na parte de tributação sobre remessas, isso não é foco da norma de preço de transferência. Foi até um tema curioso, porque a gente puxou também a questão do cost sharing. O cost sharing agora vira serviço, não é serviço, vai ter tributação ou não? A resposta que ela deu para a gente, olha, isso aqui é bom vocês discutirem em outro fórum, no fórum da reforma tributária. Isso não é matéria de TP. Né? Porque a norma de TP, ela veio de maneira muito rápida. Então, eu até entendo um pouco lá da Receita, eles não tiveram tempo para verificar os efeitos periféricos. É algo que vai ter que ser corrido atrás. Acho que nesse momento, acho que não tem uma resposta muito precisa de como se vai se fazer isso. Uma resposta por parte da Receita, tá? Eles em algum momento vão ter que se debruçar sobre isso. Legal. E principalmente porque a gente está falando de PIS, COFINS, CID, todos esses tributos que são periféricos, mas podem ter alguns efeitos aí por conta do ajuste, né? E a questão da redução de capital, como é que vocês estão vendo? Tributo, vai para TP, não vai para TP, que tem na IN? Se você tem, estou falando no caso de redução de capital com bens, né? Você Isso. fazer a valoração do ativo. Né? Em princípio, a gente entende que você teria que sim, você teria que ter a avaliação de preço de transferência nessa situação. Tá? Assim, não tá, a gente não bateu o martelo ainda, mas tudo indica que sim, porque é um valor de um ativo, né? Então você precisaria estar mensurando isso, mas não temos ainda uma posição fechada. A gente está aguardando, inclusive, a própria Receita Federal, ela já disse que vai liberar, né, novas instruções normativas. Tá? A tendência é que, né, se a gente espera de maneira otimista, que no primeiro semestre a gente tenha já um portfólio de IN sobre o assunto. Espera-se que a primeira, inclusive, seja sobre commodities. Tá? Foi o que foi dito em uns eventos que a Receita participou. Mas acho que a gente vai ter uma noção mais clara disso à medida que a Receita trouxer aí disposições sobre a matéria. Obrigado. Marcio, uma questão. Alô? Me ouve? Aqui? Se vocês puderem compartilhar, por óbvio, sem entrar em nomes, né? Mas você comentou do diagnóstico, né? De fazer o ESIS e olhar para a regra nova. Como é que vocês estão vendo a situação de que para a regra nova, né, vai ter que mudar alguns contratos, e essa mudança de contrato você pode estar carimbando que o passado era errado e ter repercussão para imposto de renda, né? Às vezes esticou mais as 4 linhas no passado e na regra nova não entra, e vai ter que alterar o contrato, vai ter que alterar o procedimento. Isso pode trazer um indício de que você já produziu prova contra você para os últimos 5 anos. Como é que vocês estão vendo isso? Está acontecendo no diagnóstico situações de ter que alterar acordos do passado que comprometa os últimos 5 anos? Aí a gente entra numa discussão até um pouco mais jurídica. Minha percepção, assim, os efeitos de TP é a partir do momento em que a regra entrou em vigor. Então a gente cai num caso parecido com esse aqui, né? Que você olha os eventos ocorridos há 30 anos para tentar buscar algo que está acontecendo agora. Para mim tem uma linha de corte muito clara. Assim, mudou a regra, você olha dali para frente. O para trás, assim, do ponto de vista jurídico, eu acho que a Receita Federal vai ter dificuldade Eu falo para imposto de renda. Para imposto de renda. Mas você pode trazer um exemplo? Não, questões aqui, por exemplo, de intangível, né? Uhum. Ou a ausência de uma cobrança no passado faz com que você não tenha receita tributada no Brasil. E aí agora você faz um laudo, mostra que está tudo aqui, e você mandava por cost sharing, e o cara vai dizer, cara, você ocultou receita aqui. Você está dizendo que desde 1998 você faz isso. Você entende? Ocultação de receita. Entendi. Eu acho que aí o risco que tem é a Receita se ater porque, repetindo, a regra antiga, ela trazia lá bem, serviço e direitos. Tinha lá o direitos. Né? Então, você vai ter que pegar esse gancho dos direitos da regra antiga e tentar, eventualmente, puxar alguma discussão, por exemplo, de TP para ali. Né? Dizer, olha, tem aqui uma receita que você deveria tributar, e aí você parte para o segundo desafio, é mensurar essa receita.
Se a gente olhar especificamente dentro do contexto da regra de preço de transferência antiga, vai ter muita dificuldade para dizer quanto que isso valia, porque os métodos antigos foram desenhados para bens, eles não foram desenhados para operações envolvendo direitos. Então, eu acho que o risco existe, tá? Não dá para dizer que não existe, porque tem disposição específica, mas a questão é qual o critério que você utilizaria para fazer a avaliação dessas transações que você eventualmente não vinha cobrando e passou a cobrar agora, né? A regra antiga era bem ruim para isso, bem ruim. Você vai usar, por exemplo, um critério de valuation moderno, mas não tinha previsão para isso. Cobrava mais, né? Né? E aí tem risco de glosa de despesa, né? Eu estou olhando a perspectiva de uma empresa brasileira que tem um intangível, ela deveria estar explorando, né? Então, receita aqui no Brasil, né? Não está cobrando. E o contrário também. Né? E o contrário também. Mas, respondendo objetivamente sua pergunta, eu vejo aí um potencial risco. Até porque, na própria IN, a Receita Federal comenta isso, né? Salvo engano, você me ajuda aqui, Ares, mas ela diz lá que ela quer ver as operações, né, ocorridas de 2022, né, para frente. O que você tem lá alocado em termos de pagamento de royalties, intangível. Então, já é um indício de que, olha, eu vou querer puxar o que está lá atrás. Tá? Então, é uma boa evidência de que provavelmente o contribuinte vai ter dificuldade com isso em algum momento. É que nem o colega falou, né? A ausência de uma transição, olhando esse caráter arrecadatório do governo que está. Então, ele está demonstrando JCP, subvenção, quer dizer, né, o que tem ele corta para suportar o que prometeu em campanha. Então, eu confia, né? Quer dizer, quem confia não confia, né? Então, é nesse sentido que você falou, né? Então, é complicado, né? Você ter uma insegurança. E aí você não pode nem confiar no STF, né? Você entende? A gente começa a entrar num ambiente, como você falou, de insegurança total, né? Quer dizer, a gente tem um alinhamento cada vez maior entre os três poderes, né? Mas, enfim, só para... Legal, pessoal. Márcio, Ares, super obrigado de novo. Queria até convidar aqui a UI para participar das próximas reuniões. Se você não puder, Márcio, já está super convidada, viu? A gente vai dividir aí depois a agenda aí com vocês. Roberto, quer passar lá, pelo menos só para eles talvez fazerem uma introdução rápida e a gente joga o tema dos professores para a próxima reunião. Claro. Então já ficam confirmados para fevereiro, hein? Parabéns, Márcio. Parabéns, Ares. Muito bom. Cara, a gente Bom dia a todas e a todos. Parabéns pela apresentação. Super tema, né? E a apresentação impecável. A Araelis não está aqui para ouvir os elogios, está aqui. Parabéns, Ari. A Ari fez o mestrado profissional no IBDT, então a gente já conhece muito bem a capacidade e a qualidade da Ari. Grande orgulho para a gente do IBDT. Pode passar para o próximo, Vitor? Eu não sou... Quem que está com o passador? Ele passa magicamente. Muito bem. Então, o convite que nós recebemos hoje para tratarmos de preços de transferência e operações de dívida. E preparamos alguns slides, nós não passamos todos eles hoje. Fica aqui o seu compromisso, então, de ter o prazer de retornar aqui e tomar café novamente no começo de fevereiro com vocês. Mas apenas introduzindo aqui um pouco do tema, acho que a gente já pode passar para o próximo slide, por gentileza. Aqui do nosso canto direito, eu vou começar do lado direito do slide, até para fazer algumas conexões com temas que estão preocupando a todos aqui. Período de transição. Está todo mundo preocupado, né? Eu tenho uma legislação que está em vigor desde 96, aquela legislação que eu particularmente era um fã, trazia segurança, baixo custo de cumprimento, e como tudo na vida,
como tudo na vida, tem um ponto negativo e um ponto positivo. Em algumas hipóteses, eu tinha dupla tributação. Então, nós temos clientes que estão loucos para antecipar o novo regime para 2023 e outros que gostariam que o novo regime viesse para 2028, coisa do tipo. O regime de transição é algo preocupante. E quando nós pensamos em intangíveis, isso provavelmente é algo que vai trazer ainda mais problemas, né? Eu acho que a escolha do tema que foi trazido para a discussão, intangíveis de difícil valoração, foi um dos melhores temas que nós poderíamos discutir aqui. Quando nós pensamos em consulta pública, nós tínhamos na primeira minuta de instrução normativa, e uma série de passagens e uma série de temas, a Receita Federal propunha que o contribuinte apresentasse dados dos últimos 2 anos. E aí, diversas instituições, o KLA como instituição, o IBDT como instituição, nós apresentamos propostas a essa minuta, e boa parte das sugestões foram acolhidas. Então, você vê lá que a obrigação de report dos últimos 2 anos para diversos temas foram excluídos, não para intangíveis. Então, é muito curioso que quando eu tenho uma transferência de um intangível, então vamos imaginar, eu desenvolvi um creme rejuvenescedor, aquele que o Tonelli usa provavelmente, né, um creme rejuvenescedor com produtos da Amazônia, e transferi em 2022, né, com custo mais 15, porque esse era o acordo que existia no momento. Você transfere com custo e a gente pode discutir qual que é o custo do desenvolvimento. Nós temos uma série de questões contábeis envolvidas nisso, mas era a regra, custo mais 15. E aí eu desenvolvi, e aí depois transferi para minha matriz na Suíça, e lá se descobriu que esse creme rejuvenescedor também é um creme que tem uma capacidade para a cura do câncer de pele evidente. Claro que o preço desse intangível de difícil valoração, o valor é extremamente enorme. Aqui eu tive o desenvolvimento, e a OCDE pede que a gente faça aquele teste DUMP, né? Eu preciso ver qual entidade do grupo fez o desenvolvimento, eu transferi para a Suíça, mas lá houve um aprimoramento, lá se descobriu que o creme também poderia ser eficaz para a cura do câncer. Da Suíça foi transferido para os Estados Unidos, onde que vai ser feita a proteção desse intangível. Depois eu tenho uma outra entidade do grupo que vai fazer a exploração. Então, cada entidade vai merecer uma fatia dessa lucratividade. Essa é uma regra posterior à minha transferência, que ocorreu lá em 2022. Quando eu transferi, a regra era custo mais 15 e fim de papo. Está todo mundo satisfeito com isso. E a tal da instrução normativa me diz que eu preciso fazer o report do que ocorreu nos últimos 2 anos, só que ao reportar, eu vou ter que fazer o teste DUMP. Eu vou ter que estabelecer o valor do desenvolvimento, o valor do aprimoramento, o valor da proteção, algo que não existia na época. Então, eu tenho um custo de cumprimento enorme, e se a gente for discutir juridicamente, né, como foi a proposta, para quê? Se, na verdade, a Receita Federal, o Brasil não poderia exigir nada. Por que eu, contribuinte, tenho um custo de cumprimento enorme, se, na verdade, isso não vai ter efeito nenhum? Então, me parece que foi um equívoco, uma abertura em segurança jurídica que nós teremos aqui, e talvez algumas discussões jurídicas que nós teremos de não reportar. O problema de não reportar é que a legislação também me traz penalidades elevadas se eu apresento o arquivo local e o master file, o arquivo global e o arquivo local incompleto, inclusive, né? Então, esse provavelmente é um alinhamento importante que a gente precisaria fazer. E a Receita Federal, ela já enfrentou essa questão. Aqui no slide, vocês têm a referência à decisão COSIT 11 de 99, uma solução de consulta antiga. Nós podemos passar para vocês, ela não está disponível ao público, curiosamente, mas nós acessamos a coisa de 1 mês atrás via Lei de Acesso à Informação. Então, nós já tínhamos conhecimento da solução de consulta COSIT, número 11 de 99, mas ela não está pública. E aí a gente falou, bom, agora a gente precisa ter acesso novamente a esse conteúdo. Ela é super curta, tá? Ela é super curta e objetiva, como deveria ser realmente. E qual que é o caso? Em 1996, a Lei 9.430 trouxe a regra de preço de transferência, né, naquele padrão antigo, só que esse era um contrato de mútuo que o contribuinte realizou antes de 96. Então, o contribuinte bateu as portas da Receita e falou, Receita, o meu contrato de mútuo está sujeito à nova legislação de preço de transferência? E a Receita Federal respondeu, claro que não. Afinal de contas, esse contrato de mútuo que você realizou em 95
Você está pagando ainda 96, 97, 98, 99, mas ele foi firmado antes da entrada em vigor da lei. Portanto, ele não está sujeito aos ajustes de preço de transferência. Receita Federal, você já deu a resposta. O ZIT já tratou isso. Então, por que a instrução normativa, e ela não diz o que fará, mas ela pede informações para fazê-lo? Então, é realmente algo que deve ser esclarecido, né? Essa transição do antigo para o novo regime. O Supremo Tribunal Federal, ele também já tratou em alguma medida dessa matéria, quando nós tínhamos nós não tínhamos a legislação CFC no Brasil. Então, a MP 2158 trouxe a obrigação de eu adicionar minha base de cálculo do imposto de renda, resultados de controladas e coligadas no exterior, inclusive aqueles de períodos anteriores. E o Supremo vem e diz, inclusive em relação a períodos anteriores, não. Então, daqui para frente, sim, mas resultados de períodos anteriores, você vai ofender a irretroatividade. Né? Só para a gente não gastar muito tempo com isso, período de transição. Talvez a nova legislação de preço de transferência não tenha trazido aqui uma medida pedagógica, didática, em relação à orientação de contribuintes para a nova legislação, como a colega aqui fez o reclamo que seria muito bom eu não ter uma multa em caso de fiscalização. Mas a legislação brasileira ela é complexa e tem um lado bom e um lado ruim, como tudo na vida. Recentemente, nós tivemos a nova lei do CARF, que alterou o voto de desempate do CARF novamente, né? Então, nós tivemos idas e vindas, e a nova legislação que trata do assunto diz que, em caso de empate, o fisco é o vencedor. Essa é a parte menos positiva da lei, mas tem uma parte da lei que trata sobre um cooperative compliance. Então, olha, vamos aqui ter um melhor relacionamento entre fisco e contribuinte. Tá? O texto que foi para aprovação do presidente era ainda melhor, mas o texto que foi aprovado tem algumas questões interessantes. Então, o que o texto nos diz empresas que preencham determinados requisitos, basicamente empresas que são qualificadas como grandes contribuintes, todos os presentes aqui nessa mesa, e que estão sujeitos ao EMAC, que o EMAC é aquele canal de comunicação entre fisco e contribuinte, em que o fisco bate sua porta e ainda não é uma fiscalização. Então, ele te dá a oportunidade de de regularização antes de aplicar uma penalidade. Agora, há uma previsão expressa em lei que, em caso de fiscalização, mesmo fiscalização, sequer EMAC, mesmo fiscalização, caso o contribuinte concorde que há algum equívoco, e ele concorde em fazer a regularização, não poderá ser aplicada a penalidade. E o texto de lei, inclusive, não fala multa de ofício, que seria aquela multa de 75, ele fala penalidades administrativas, o que é algo bastante amplo. Eu, particularmente, entendo que englobaria, inclusive, multas isoladas, que são aquelas multas pelo não cumprimento de alguma obrigação acessória, pelo não cumprimento de algo que não irá gerar o não recolhimento de tributo. Então, é necessário conectar as coisas, né? Então, ainda mais em um ambiente desse, em que haverá um bom relacionamento, e também acredito isso, que foi dito pelo Márcio, e a Receita a Cláudia Pimentel tem repetido isso, o Daniel Prates tem repetido, a equipe que irá fazer a fiscalização, uma equipe super treinada, estava em Paris esses dias, e a equipe que vai participar do APA também deverá ser uma outra equipe, com outra mentalidade, não aquela equipe que estará destinada a lavrar autos de infração, né? Então, a equipe que vai lavrar o auto de infração tem que me receber com bons olhos, e caso eu concorde que há aqui alguma informação que deveria ser prestada no arquivo local, por exemplo, e não foi prestada, que eu faça algum aditamento sem que isso gere penalidades. Agora, até que momento que eu preciso fazer esse aditamento, né? Agora, só fazer o último contraponto, a gente já parte aqui para o nosso tema. Contraponto não, concordando. Arailisa, é interessante que quando eu tenho um intangível de difícil valoração, a lei, a IN, me diz, olha, o fisco ele deve preferir fazer um ajuste naquele ano em que o intangível foi transferido. Se não for possível, eu terei contraprestações contingentes. Então, imaginem, né? Se eu transfiro um intangível para uma parte independente, pode ser que seja comum
que essa transferência conte com uma cláusula contratual dizendo o seguinte: olha, se esse intangível que eu estou comprando de você, eu descubra algo novo, ou ele me traga resultados acima de determinados patamares, eu faço pagamentos futuros para vocês. É como você compra uma empresa de outra pessoa e combina earn-out, sabe? Esses pagamentos contingentes, contraprestações contingentes. Isso pode se desenrolar durante 5, 6, 10 anos. Então, algo que a gente vai enfrentar agora no Brasil, já que aqui nós temos uma regra tão clara de decadência, é até que momento o fisco pode retroagir e exigir pagamentos contingentes. Então, a gente falou do passado, uma transferência que ocorreu em 2022, e se eu for fiscalizado em 2028, e o fisco me disser, eu quero pagamentos contingentes de 2025 até agora, será que pode? Aqui eu vou dizer de maneira enfática que não, porque em 2022 a legislação não estava em vigor ainda. Mas e se nós tivermos uma transferência de um intangível ocorrida em 2024? Uma empresa que não optou, mas em 2024 vale para todo mundo. O fisco chegou em 2030, quando já teria ocorrido 5 anos contados da transferência do intangível. Mas o fisco disseram, eu não estou exigindo de 2025 para cá, eu vou exigir só aquilo que não foi alcançado pela decadência. Afinal de contas, eu entendo que os pagamentos, que as contraprestações contingentes deveriam alcançar os próximos 10 anos. Nós teremos aqui um tema muito importante, que provavelmente vai ser uma discussão entre irretroatividade, que é aquilo que não pode, e aquilo que se diz de irretroatividade imprópria, que é quando eu tenho algo que gerou efeitos futuros. Então, eu não estou olhando para o fato, mas para os efeitos futuros que foram gerados. Então, aqui é uma matéria que a gente vai ter que, realmente, nos próximos anos, gastar bastante tempo e evitar que... Primeiro, evitar que o fisco ande de maneira equivocada, porque se o fisco não fizer autuações equivocadas, a gente não precisa até o Poder Judiciário, a gente não precisa acionar o Supremo Tribunal Federal, a gente não precisa levar para o Poder Judiciário questões tão complexas como essas, né? Só para finalizar, já que a OCDE está sendo colocado aqui como todos estão colocando, né, o novo patamar de o selo IFA de qualidade, né, FIFA de qualidade, né, o padrão OCDE de qualidade. Nós temos essa mesma questão aqui sendo discutida entre países da OCDE. Então, nós temos esse teste, eu traduzo como DAMP, porque o aprimoramento, né, coloco o A, é algo que surgiu em 2017. Então, aqui nós estamos embarcando nessa alta complexidade do teste DAMP, mas os países da OCDE também são jovens nisso, eles estão adotando isso desde 2017. O que aconteceu na Bélgica? Tá? A Bélgica já tem legislação de preço de transferência padrão OCDE há muito tempo. Okay? Só que em 2017 foram atualizados os guidelines da OCDE. E o que a Receita Federal da Bélgica fez? Bom, em 2017 houve uma atualização nas guidelines da OCDE, eu estou aqui em 2020, eu vou atualizar, eu vou aplicar as guidelines de 2017 para operações anteriores a 2017. Então, não é que foi criada uma nova legislação, não é que foi atualizada a lei da Bélgica, nada disso. O fisco aplicou uma guideline, aquilo que a gente fala de dinâmica das guidelines, ele aplicou uma guideline de operação de ontem. O que o Poder Judiciário belga falou? Não. Em nome da segurança jurídica, eu não posso aceitar que um teste DAMP, que não existia no momento da transferência do intangível, seja utilizado pelo fisco para exigência de tributos desse contribuinte. Então, mesmo em países da OCDE, essa segurança jurídica muitas vezes é colocada em xeque. Então, faço votos que o fisco brasileiro e o Poder Judiciário brasileiro, que está se inspirando tanto na OCDE, também busque nesses países da OCDE inspiração para medidas de segurança jurídica. Okay? Então, aqui indo para o nosso tema, que também tem a ver com o nosso tema, essa questão da transição. A gente vai, talvez, Vitor, apresentar 2, 3 slides e depois a gente deixa o pessoal curioso para voltar aqui em fevereiro. Ainda no slide anterior, por favor. Questão de operação de dívida, né? Então, eu tenho partes relacionadas e até hoje no Brasil nós tínhamos a legislação de subcapitalização, né? FinCap, em que eu tinha regras próprias, poucos anos atrás sequer essas regras eu tinha, e agora eu passo a ter também a aplicação de regras de preço de transferência,
para operações de dívida entre empresas do mesmo grupo. Aqui, nesse primeiro slide, a gente traz a possibilidade que a legislação impõe de recaracterização da operação de dívida para uma operação de capital. Então, quando eu tenho um mútuo não oneroso entre partes relacionadas, em que uma das partes é estabelecida no exterior e outra no Brasil, ou ainda que seja uma operação sem prazo, uma operação com uma taxa de juros muito baixa, ou ainda juros atrelado à meta de lucratividade, o fisco poderia recaracterizar essa operação e dizer: isso não é uma operação de dívida, você não está pagando juros, portanto, esses juros não são dedutíveis. Isso é uma operação de capital, como se a empresa, ao invés de emprestar dinheiro a uma subsidiária brasileira, estivesse integralizando o capital a essa empresa no Brasil. Okay? Então, os juros, nessa hipótese que o Brasil está pagando para fora, ele seria recaracterizado não como juros, mas talvez como dividendos e, portanto, não geraria aqui uma dedutibilidade. O que a lei não diz é quando a coisa ocorre no canal oposto, quando eu estou emprestando para fora e eu tenho uma entrada de capital no Brasil a título de juros, o fisco aqui, a instrução normativa, a lei, não me diz que isso não deveria ser tributado como uma receita de juros. Né? O outro lado da moeda não foi colocado. Deixa eu até aproveitar para complementar aqui, a gente tem ainda talvez uns 5, 10 minutos, né? Esse trecho da legislação, né, da recaracterização, artigo 27, ele tem uma passagem que ele diz que não vai ser dedutível juros e outras despesas para esse empréstimo que não tem cara de empréstimo, né, que é um empréstimo que a empresa nunca paga, enfim, tem aquelas condições que a gente colocou ali. Outras despesas a gente está lendo que é despesa de variação cambial. Mas e as receitas de variação cambial, né? Porque a empresa vai ter receita e despesa. A gente sabe que a legislação é desenhada não com o princípio arm's length, mas sim com o princípio the house always wins, né? Eles estão preocupados com a parte que reduz a base de cálculo e não fala muito do outro pedaço. Então, a gente imagina que uma recaracterização deveria ser uma recaracterização para todos os aspectos, tanto despesa quanto receita também, mas isso, para esse tema, né, de operações financeiras, a gente só tem os curtos trechos de lei, né? A gente não tem a instrução normativa, então a gente até imagina que a instrução normativa deva trazer um certo grau de sensatez ao lidar com esse tema aqui. E que mais? Ainda nessa tela, a gente espera que... E aí o curioso é isso, né? A gente está aqui tratando com casos de adoção antecipada e a gente está adotando a premissa lá de que aquilo que sair até o final do ano de instrução normativa a gente utiliza. Não vai dar para poder fazer 2023 com instrução normativa que vai só sair em 2024. Então, por exemplo, a gente adoraria que saísse uma medida de simplificação. E aí, se puder passar para o próximo slide, ele tem alguns exemplos ali. A gente já tem no Brasil a simplificação hoje, né, da legislação antiga do LIBOR mais spread. A gente pode já passar para o próximo slide. Ótimo. Nós não sabemos que medidas de simplificação virão com a nova instrução normativa. Há medidas de simplificação no mundo muito mais sofisticadas do que as que a gente tem hoje. Hoje a gente tem LIBOR mais 3,5 para capital entrante, LIBOR mais 2,5 para capital entrante, LIBOR mais 3,5 para capital sainte, alguma coisa assim. Ali em cima, a gente vê o exemplo da Suíça, que coloca, né, margens de juros com relação ao lugar de onde o dinheiro vem, e ali são só alguns exemplos. E aqui embaixo, um outro exemplo que daí está relacionado com o rating da empresa que está tomando o crédito, né? Tem possibilidades grandes aí para o fisco brasileiro desenhar uma nova medida de simplificação, altamente desejável, porque a análise de comparabilidade envolvendo operações financeiras, né, a aplicação do método PIC é bastante difícil, bastante complicada. Está ali a fonte, alguns estudos, tem bastante material para quem quiser se aprofundar. Vamos passar para o próximo slide, acho que a gente talvez encerra com esse slide e depois, com a gentileza do convite da Câmara, a gente volta aqui em fevereiro para poder trazer detalhes de como que isso é feito na prática e para falar de operações de garantia e de cash pooling, que é a gestão centralizada de caixa, né? Bom, vamos lá. Os guidelines da OCDE, em 2017, mudaram bastante. O tema das operações financeiras era um dos enfoques das ações do BEPS, então teve um acréscimo de conteúdo incrível no capítulo 10, relativo às operações financeiras. E uma das coisas que é bastante marcante é a adoção
muito clara de uma perspectiva bilateral, né? Não é tão simples quanto olhar só para o lado do devedor, descobrir qual é o rating do devedor e daí procurar contratos comparáveis e fazer um intervalo interquartil. Eu preciso também olhar o ponto de vista de quem está concedendo o empréstimo, né? Aquela empresa tem caixa sobrando, quais são as alternativas que ela teria para investir aquele caixa, qual que é a taxa de juros do país onde ela opera, né? A taxa de juros livre de risco, que segundo a lei vai ser definido, né? Isso não é um tema que cada emprestador tem o seu cenário, né? E ainda mais hoje numa economia global. Então, a gente destaca ali uma passagem dos guidelines, capítulo 10, item 19, sentar muito longe não foi bom, que eu estou precisando atualizar o meu óculos. Não, mas eu lembro de cabeça ali algumas coisas. Então, no Guidelines, quem quiser se aprofundar, né, o item C111 é um capítulo dos Guidelines que fala do The Lenders and Borrowers Perspectives e vai trazer ali muito detalhamento de como é feita essa análise. E esse trecho que a gente trouxe ali em inglês, né, com marcações em vermelho, deixa claro que o emprestador tem que olhar para o que ele traz de alternativas, né, para o dinheiro dele, e o tomador também, a gente precisa entender o que o tomador vai fazer com esse dinheiro, inclusive veja a preocupação de saber se ele efetivamente precisa de tudo aquilo de empréstimo, né? Essa análise do tamanho do empréstimo, se faz sentido, se não faz. Muitas vezes o empréstimo é tomado com a própria empresa-mãe, e por isso que vem essa questão de saber se aquilo é realmente um empréstimo ou se aquilo é uma operação de equity, né? Que mais? A questão do risco ali, acho que é só uma menção à lei. Eu vou passar aqui para o lado direito, então. Normalmente, como se faz a determinação, né, a análise da operação financeira? Geralmente, a operação financeira, assim como intangíveis, também é analisado separadamente. Eu nunca vi nenhum caso de operação financeira analisada globalmente, mas eu já observei casos, aí Márcio e Yari, é uma satisfação dividir essa mesa aqui com vocês. A gente começou a identificar casos ou práticas no setor automotivo em que os intangíveis são analisados em conjunto com o TNMM. Tem casos na Índia de jurisprudência e tal, então é curioso porque a OCDE fala que não pode usar o TNMM, como vocês bem ressaltaram aqui. Mas, enfim, operação financeira sempre analisado destacadamente. É duro esse assunto, porque a gente não pode fazer afirmações fortes, né? É analisado separadamente, mas com olhar para a operação como um todo, né? Para entender exatamente as necessidades de cada um. Esse assunto de preço de transferência hoje em dia não tem mais verdades. Cada caso tem suas particularidades. Mas, enfim, eu queria destacar aqui das práticas mais comuns, ou pelo menos deve ser a primeira tentativa, né? Vamos tentar fazer um método PIC. Como eu faço o método PIC? Eu preciso... A empresa está fazendo adoção antecipada 2023 e eu não quero nem falar dos empréstimos que já existem, mas tem um empréstimo novo acontecendo agora em dezembro. A empresa está tomando dinheiro agora. Vai nisso até uma constatação, um segundo parênteses, né? Se os empréstimos antigos estão fora, pela abordagem que a gente apresentou aqui antes, então agora é hora de tomar empréstimo, né? Todos os empréstimos que eu preciso tomar em 2024, para quem não está fazendo adoção antecipada, agora é a hora. Mas, enfim, eu estou fazendo adoção antecipada e vou tomar um empréstimo em novembro, em outubro, em dezembro de 23. Como eu faço? Eu deveria ser capaz de entrar no sistema, e aí fazendo um spoiler aqui, em fevereiro, daí a gente mostra um pouco como é que isso funciona dentro do sistema. Eu vou lá e pego o sistema hoje, ele está atualizado até novembro. Então, eu vejo, teve algum contrato concedido em novembro, em euro, para uma empresa do meu porte, com a finalidade XYZ, por aí vai, você tenta caçar um contrato. Onde você vai achar esses contratos? Lá, geralmente na Bolsa de Valores de Nova York, que tem um rigor, uma exigência de transparência enorme, de modo que todas as empresas que lá estão têm que depositar os seus contratos. A gente vai encontrar algum contrato lá, Igor? O Igor até deu aula lá no BDT esses dias sobre esse tema. Vai achar um, no máximo, ou nem... Se a gente tenta procurar contrato em novembro de 23, provavelmente nós não vamos achar. Mas vamos pegar 23 inteiro. Faz sentido pegar o ano inteiro? Esse ano, economicamente, teve diferenças? Ou eu teria que fazer uma análise de... Eu posso fazer análise de 2 anos, de 3 anos? Como eu faço? Qual é a margem, né? Que tipo de distorção eu vou estar assumindo? Porque eu já não estou mais comparando coisa com coisa, né? Então, a dificuldade... Posso até encontrar um número maior de contratos,
assim como é feita a análise de intangíveis, eu também vou encontrar coisas que são similares, mas não é exatamente idêntico, né? E o PIC, ele gosta de coisas mais iguais, né? E não coisas dissimilares. Então, aí vai um pouco a parte econômico-financeira de fazer ajustes, né? Talvez o ano de 2023 inteiro seja um bom referencial. Não identifico nesse ano, né, fatores externos ou internos muito diferentes aí para poder alterar as taxas de juros. Mas também comum ou até recomendável de se fazer paralelamente, né? Não só hoje em dia a gente nessa questão de escolher os métodos mais apropriados, vou falar mais 2 minutos. A gente encontra um que parece que vai bem e a gente encontra outros que também daria, então a gente acaba até fazendo mais de um, né? Como um teste de sanidade mental aí, como dizem, não é brincadeira. E aí, então, ali do lado direito, outros métodos, né? A gente pode fazer uma abordagem de custeio dos fundos, eu tento entender o custo de capital, aí muito voltado na perspectiva de quem está emprestando. Eu posso fazer modelagens econômicas partindo de aspectos macroeconômicos da taxa de juros, sei lá, dos Estados Unidos, que é a taxa de juros mais livre de risco que existe, e daí fazer elucubrações variadas. Eu posso até tentar, isso tudo faz parte lá desse capítulo aí dos guidelines, né? Eu posso tentar encontrar uma taxa de credit default swaps, né? Alguém no mercado, né, via derivativo, estaria propenso a comprar o risco daquela pessoa que está querendo tomar empréstimo, e quanto que é a margem para isso, né? O que isso representa em termos de risco. Aqui é onde, efetivamente, eu acho que o preço de transferência ele entra muito no economics e se distancia bastante do jurídico e do contábil. E uma coisa bastante comum no passado, principalmente, era passar no banco e pedir para o banco dar uma carta e dizer qual é o rating daquela empresa e qual que seria a taxa de juros que ele, banco, estaria propenso a conceder. Isso foi muito comum no passado, mas hoje é veementemente condenado, porque o banco, quando ele escreve lá no papel, é uma coisa. Outra coisa é você ir lá e falar, então me dá o dinheiro, né? Então, dada a fragilidade dessa abordagem, ela não é muito privilegiada. E, enfim, vou me encerrar aqui para a gente não ultrapassar muito tempo. Agradeço mais uma vez ao convite, aos coordenadores da Câmara. A gente fica à disposição para participar ao longo do ano. Com certeza a gente tem muito que desenvolver e aprender junto aqui com todos vocês. Obrigado, gente. Nós que agradecemos, viu, Vitor, Luiz Flávio aí, também de novo o pessoal da UI, né? A gente está com planos ambiciosos aí para o próximo ano, né? Na primeira reunião, então, vocês ficam confirmados. A gente também quer trazer o Luiz Rones, né, que é o chefe da Ciência Espanhola, né? A gente está interagindo aí com o Javier Gallardo, da Embaixada, e a ideia de trazê-lo, né, é justamente, né, entender qual é a visão do fisco espanhol, né, e acho que vai um pouco em linha do que aquilo foi colocado, né, qual é a pressão, né, que as empresas ou as multinacionais espanholas também vão ter, né, do outro lado, né, com relação à prática dos preços, né, do Brasil. Acho que é muito importante, né, porque no final o preço de transferência, né, são vários ou no mínimo aí 2 lados, né? A gente também, né, quer fazer uma publicação ano que vem, né? A gente vai convidar, enfim, né, os componentes do grupo, né, para fazer um livro de artigos aí sobre preço de transferência. Eu acho que é uma coisa bacana, né, Roberto? E, enfim, a gente também vai ter uma interação muito forte aí com a Eurocâmaras. Então, quero agradecê-los, né, novamente. A Ari está convidada para participar de todas as reuniões aí e a UI, né? E desejar aí, né, Roberto, um Feliz Natal aí, um próspero ano novo para todos, né? Com muito preço de transferência, né, para 2024, né? Porque eu acho que a coisa vai longe. Márcio, toda vez que você estiver aqui em São Paulo, no final, o Márcio é o carioca mais paulista que a gente conhece, né? Tá super convidado aqui, a Câmara aqui é a sua casa, viu, Márcio? Legal. Roberto, quer fazer algum comentário? Sem microfones. Cássius. Ao desejar aqui um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos e o meu entusiasmo aí para o ano que vem, compartilhado também pelo Cássius, de que nós teremos aí muitas reuniões, muitos debates e nós contamos aqui com a presença de todos vocês e agradecemos, tá bom? Feliz Natal, Feliz Ano Novo. A gente deve voltar ano que vem, lá por fevereiro. Oi, Cássius, Obrigado. ¿están me ouvindo? Alô? Pode.